vamos começar? Vamos começar, então. É. Como se a gente tivesse começando agora. É. Óbvio. Óbvio que não começou agora, né? Óbvio que Ah, aconteceu antes. A Ju fez uma meditação aqui. Primeiro ela fez uma meditação que eu achei que já estava gravando, só que como ela não falou nada, eu falei assim, bom, então eu não preciso gravar, porque a respiração, o meu microfone não é tão potente assim. E aí depois ela fez uma meditação aqui. Tem o nome dessa meditação que você faz ou não? Então, na verdade, são técnicas que eu fui desenvolvendo ao longo da minha trajetória, né? Uhum. Com todos os cursos que eu fui fazendo. Então, eu comecei a desenvolver uma forma própria de fazer o meu ancoramento de energia, o ancoramento dos espaços que eu estou frequentando. Antes que você continue, Sim, essa palavra ancorar, ancoramento é uma palavra muito utilizada pelos terapeutas, muita. quem mexe com energias, quem mexe com meditação. Sim. Explica, por favor, para nossos queridos ouvintes, o que é ancorar, Então, né? quando ancorar, é assim, a gente traz um ancoramento. Então, assim, a gente se conecta a tudo que está ao nosso redor. Porque a Uhum. gente, né, quando a gente não tem muita informação com relação à espiritualidade, a energias ao nosso redor, a gente acha que tem só nós aqui, tá, né, esse mundo físico aqui, e tô eu sentadinha aqui, às vezes tô sozinha no ambiente, só que não, né, na verdade existe todo um mundo ao nosso redor, né, que eu até falei a gente tava conversando ontem, e eu falei que eu considero como se a vida fosse um Big Brother, né, porque lá no Big Brother tá a casa, né, com os participantes. Então, as pessoas que estão assistindo esse local estão vendo as pessoas dentro da casa, mas as pessoas que estão dentro da casa não estão vendo, para elas estão ali sozinhas. Então, é como se fosse isso. Eu, corpo físico, né, só que sendo um espírito aqui dentro, e um universo espiritual ao meu redor que consegue me ver. Provavelmente, né? Nem todos, porque são vibrações, são frequências. Então a gente sempre vai se conectar com as frequências e as vibrações que a gente tá. Então, quando a gente fala em ancoramento, a gente tá se ancorando com as energias vibracionais mais elevadas, né? No caso, eu estando consciente dessa informação, para conseguir, então, trabalhar com uma energia mais forte, mais protegida e, no meu caso, mais amorosa e alegre. Ancoramento, então, seria se conectando. Se Você conectar, está ancorando, você está se conectando. isso, se conectar. Porque eu imagino que ancoramento E vem trazendo de âncora, né? isso, Em que você joga uma âncora, que é aquele pedaço de metal bem pesado, sim, e aí o barco, não é fica que à ele fica deriva. preso, não, a deriva, ele Daí tu fica bota a âncora pra preso, ele se firmar. ele fica preso ali, aí ele se firma. Perfeito. Então, na hora que você faz o ancoramento, você joga uma âncora energética, É como se fosse isso, arrasou. uma âncora Ótimo. energética, para aquilo que você chama de egrégora. Sim, Uma egrégora seria como se fosse um campo energético, um campo energético. tá bom, Pode considerar como se fosse uma equipe de trabalho que cria um campo que cria energético, um campo energético. uma egrégora. Por exemplo, assim, quem faz curso de Reiki, Hum, isso já é uma egrégora construída. hum, Porque, no caso, o Mikao Uzui recebeu essa informação, hum. né? Ele trouxe essa informação do mundo espiritual, ele canalizou, então, a informação e ele passou essa informação adiante. Para cada pessoa que ele foi passando essa informação, isso foi gerando uma egrégora, né? Que é trazer essa consciência espiritual, uma consciência mais elevada para o nosso campo físico. Então, tu desenvolvendo a consciência, tu também troca e altera a energia. Então, todas as pessoas que hoje em dia já têm essa informação, do Reiki, no caso, que a gente pode considerar, então, para várias outras terapias, mas considerando o Reiki, que é um dos mais conhecidos e mais aplicados, assim, no fim. Então, assim, as pessoas vão se encontrando, vai todo mundo trazendo essa consciência, recebendo essa informação, e isso gera toda uma egrégora energética espiritual. É Isso como também se serve você... de proteção. Então, falamos agora há pouco de ancoramento, que é uma conexão. Você se conecta, e você se conecta ao quê? A uma egrégora. Egrégora é um time, egrégora é um grupo, É isso. é uma gangue, É uma né? gangue super a poderosa. é a tua turma, É. né? E nesse caso, o pessoal, por exemplo, do Reiki, ou então existem várias outras Várias egrégoras. outras,
para Co- cada informação, para cada canalização, pode ser considerado uma egrégora. E geralmente quando você Embora, começa a trabalhar aquele tipo de conhecimento e de é, energia. é isso que eu ia falar, porque assim, embora tudo seja uma coisa só, né? Estamos todos Sim. conectados e, de certa forma, às vezes a informação é a mesma. Porém, de acordo com quem trouxe a informação, como interpretou essa informação, gerou-se, então, esse time ali, entendeu? Mas, na verdade, somos todos um time de pura luz, né? De vários seres espirituais aí que estão nos ajudando, inclusive, a resgatar essa nossa força, esse nosso poder, essa nossa luz própria, esse nosso amor. Já vamos falar sobre essa questão espiritual, que eu gosto Tá, de me aprofundar bastante tá bom. sobre isso. Mas antes, vamos apresentar a dona Ju Fronza? Vamos apresentar, Vamos lá? com licença. Então, se você tivesse, e você já faz isso aí nas suas redes sociais, a Ju, você me ajuda aqui a lembrar. Tá. A Ju é uma terapeuta, É assim, ó, deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar. já gravamos um disco aqui, gravamos CD, quer dizer, Então, CD né? já das antigas. É, a Ju, Hum, eu conheci a Ju faz uns 4 anos, Ju, olha, eu acho que faz, uns 3 ou 4 anos. mais ou menos. Porque eu vim aqui para Santa Catarina, eu voltei para Santa Catarina em 2018. Uhum. E eu imagino que eu devo ter encontrado com você a primeira vez, final de 2018, início de 2019. Eu Foi. imagino. Foi. Olha, eu acho que foi mais. Foi início de 2019, eu acho, Márcio. Eu imagino que tenha Mas foi sido nessa isso. época aí, mais ou menos. Uhum. Que tenha sido isso. Sim. Começou a fazer um barulhinho aqui, não pode. Não pode fazer barulhinho. Ó. É muita energia, né? Muita energia. Muita Só que a energia. coisa aqui é energia demais. É energia para dar e vender. É. Bom, e aí eu lembro que quando a gente se conheceu, Uhum. você já estava iniciando, você já tinha tido, já iniciava um trabalho, queria se apresentar. Eu lembro que a gente conversou porque eu trabalhava com publicidade, como ator, e aí o teu interesse mais foi nessa conexão de, olha, eu quero começar a me apresentar aqui nas redes sociais com os vídeos. É, eu tinha que fazer o canal de YouTube, que a Um espiritualidade canal de estava me YouTube. cobrando isso, inclusive, e eu tava Isso. sempre na minha desculpinha, né? Tá. As desculpinhas. Então, assim, vamos por partes. Que tipo de terapias você hoje pratica ou fornece para as pessoas ou oferece para as pessoas? Tá. Hoje, na verdade, eu acabei desenvolvendo Hum. um método meu próprio de atendimento. Porém, eu utilizo de várias técnicas e métodos e técnicas Uhum. dentro desse método que eu desenvolvi, Uhum. tá? Então, assim, o que eu mais faço hoje em dia é a leitura de registros akáshicos, Que eu já fiz. que tu já fez, Uhum. e a mesa quântica estelar, que é uma mesa quântica que eu canalizei, que eu demorei Uhum. 1 ano e meio para trazer ela para matéria física e mais um meio ano para entender como é que ela funcionava. Tá? E daí dentro disso eu desenvolvi todo um método. Daí eu trabalho também com o Reiki, com o Haharaktis, com barras de Axis. O que mais? Estou me formando em constelação familiar. Então, e daí tem várias coisas que eu estudo, né? Porque eu gosto muito desse universo. Então, física quântica, ETF, sei lá, enfim, as magias dos 5 elementos, né, do xamanismo, enfim, a gente vai buscando informação. O Ho'oponopono, eu uso muito o Ho'oponopono, eu gosto muito do Ho'oponopono. O público que está assistindo aqui, parte dele sabe do que você está falando e parte dele não sabe, não faz a mínima ideia. Acredito. A gente não vai conseguir discorrer e explicar porque cada uma dessas terapias que a Ju oferece, se ela fosse falar sobre cada uma delas separadamente, dá uns 10 programas. Com certeza. Cada uma delas, de tanto conhecimento, de tanta coisa. Dá para você dar uma resumidinha sobre o que significa, no que consiste cada uma dessas terapias, rapidinho, tipo assim, um minutinho para falar resumidamente. Tá, eu vou tentar, assim, aprofundar no caso, assim, ó, não aprofundar, mas trazer uma visão mais ampla, Ampla. tá? Porque, bom. assim, todas essas terapias, elas são um conjunto de informações dentro da terapia holística. Uhum.
tá? Então, assim, tem muitas pessoas que não sabem o que é terapia holística, né? Eu sou uma pessoa muito comunicativa, então, às vezes, eu converso bastante com as pessoas que eu pego Uber, por exemplo. Daí as pessoas geralmente falam, o que que tu faz? Eu falo assim, eu sou terapeuta holística. Daí a maioria diz assim, terapia até conheço, mas holística, essa palavra aí eu não sei o que é. Então, assim, eu costumo dizer que a terapia holística para medicina tradicional, que inclusive elas, né, estão já se acoplando e futuramente a gente vai ter isso junto, né? Eu já tenho alunos meus que são médicos, inclusive. O terapeuta holístico, ele vai trabalhar e vai curar. Curar eu acho uma palavra muito forte, tá? Porque também não depende do terapeuta e sim da pessoa que está sendo tratada. Mas a terapia holística, ela vai olhar para um todo, tá? Ela vai olhar a doença e a pessoa que está doente, no caso. E a medicina tradicional, a gente vai cuidar do doente. A medicina tradicional vai cuidar da doença, tá? Então, medicina tradicional, doença. Terapia holística, doente. Ou doente, no caso. Porém, a terapia holística, ela serve para evitar as doenças. Porque tudo que a gente cria no nosso corpo físico, independente do que seja, veio dos nossos corpos espirituais. Que nós temos vários, tá? E daí isso também é todo um outro mundo para, né, a gente abordar. Mas, enfim, tudo que acontece, então, no mundo espiritual vai materializar no físico. Então, a gente vai trabalhar lá nas raízes do que pode vir causar a doença ou do que já trouxe a doença. Tá? Então, assim, já desenvolvi uma doença física. Ok, tu vai conversar com o médico, a gente vai trabalhar o físico, mas a gente precisa entender da onde que tá surgindo, né? Por que que você criou isso pra sua vida? Por que você está vivenciando isso agora nesse momento? O que essa informação tá querendo te trazer e te ensinar? E essas terapias ajudam a pessoa a descobrir, a entender isso. Exatamente. E daí cada ferramenta trabalha de uma maneira. Porém, muitas delas trabalham feridas inconscientes que a gente carrega. Tanto da nossa criança interior, tá? Que é muito presente em todo mundo, tá? Até porque, às vezes, as pessoas vivenciam coisas na infância e que assim, mas eu tive uma infância boa. Tava tudo tranquilo na minha infância. Porém, quando a gente é criança, a gente não entende, a gente não sabe interpretar de fato as coisas. E a gente acaba criando muitas cenas inexistentes. E que a gente criou ou armazenou de uma forma errada dentro de nós. E isso vai, então, se repetindo na nossa fase adulta, tá? Então, por isso que às vezes é tão difícil a gente acabar conseguindo se relacionar com os outros, né? A gente não consegue ter um entendimento melhor. A gente se afastou dessa nossa conexão espiritual, né? Com o nosso coração também, que é um dos órgãos mais potentes que temos. Então, fica às vezes difícil a gente até se relacionar no nosso dia a dia, entender, interpretar o que está acontecendo, né? E a gente aqui, em corpo físico, a gente acessa e sente muito as emoções, né? Eu digo que a gente só é um ser humano porque a gente sente as emoções. Então, se a gente não souber desenvolver um controle emocional, dificilmente a gente vai conseguir se desenvolver da maneira que a gente busca, né? Que a gente quer, que a gente gostaria na nossa vida. E cada uma dessas terapias que trata esses conteúdos emocionais que foram criados atrás, na infância, e muitas delas defendem que aconteceram antes da infância, que daí a gente tem que ir para um Antes campo da infância. espiritual, É. de reencarnação, de que já No útero, estivemos já no útero. No útero, de que já estivemos aqui reencarnação. antes da gente nascer, Sim, em outras vidas. sim, Ou que, como fala a constelação familiar, recebemos essas influências através de uma conexão com os nossos antepassados. com certeza. Vamos lá. O que chama a atenção das pessoas? Reiki, rapidamente. Reiki Uma canalização da energia do universo. Rei, universo. Ki, minha energia. energia. Então, eu pego a energia do universo e canalizo ela a partir dos meus chakras das mãos e vou harmonizar, então, as energias à minha volta ou no corpo da outra pessoa. Então, na hora que você estiver andando na rua, você fala assim, hey! Aí o universo, ele olha pra você? Mais ou Ele menos tá isso? te olhando sem tu Já precisar tá olhando? gritar. Não precisa gritar Não com precisa ele. falar, hey? Tá. E aí, Tá. as pessoas se tornam, por exemplo, terapeutas fazendo
fazendo os módulos, não é isso? Na Módulo verdade, assim, ó, o 1, 2, reiki... 3. O reiki, ele era 3, né? Na Hum. verdade, era o reiki nível 1, 1, nível 2 2. e o nível 3. Porém, com o tempo, o reiki nível 3 foi dividido em 2. Uhum. Um dos reikis, que seria o reiki nível A, né? Nível 3A, seria só pra ti, né? Tu aprender pra poder atender alguém, no caso. E o B seria, então, pra te se tornar mestre para iniciar outros. Porque daí a gente recebe Mas é ao informações contrário, diferentes. tipo assim, o 3 é o menos elevado, ou é o Não, mais não. baixo, o O 3 é o 3 é o mais alto? mestre. 3 é o 3 mais tu se alto. transforma em mestre. Mas daí tu teria a opção de escolher se você quer iniciar outros dentro do reiki ou se tu quer só pra atender as pessoas e ter esse conhecimento, às vezes, pra ti mesmo. Se né? tornar um professor. Porque, assim, as pessoas têm que entender também que esses conhecimentos de terapia holística, eles não servem assim, eu não vou fazer curso porque eu não quero atender ninguém ou eu não quero falar sobre isso. Mas ele é extremamente importante pra gente se conhecer. Tá. Todas as terapias holísticas, elas servem também para autoconhecimento e para uma autocura também, né? Então, às vezes a gente aprende isso para não precisar depender dos outros, para conseguir desenvolver a nossa própria espiritualidade, que é isso que a gente está precisando, voltar a se reconectar com a nossa essência. E é a partir dessas informações que as terapias holísticas acabam trazendo que dá um norte maior para nós. Tá. Então, o reiki você se conecta com a energia do universo e promove curas físicas, A gente não pode mentais, falar emocionais. curas, né? Não pode falar A cura. gente não pode falar curas porque, Olha, né? fiscalizadores, não falamos cura A aqui, gente desculpa. não cura ninguém, né? É, Até porque a gente não realmente, falou né? cura. Eu digo assim, ó, que a gente não tem o poder de curar ninguém. Uhum. A própria pessoa tem o poder de se curar. Tá? Então, assim, eu posso ter o conhecimento que eu quiser. Posso ter a egrégora que eu quiser trabalhando comigo. Se a pessoa não se abrir para isso, se a pessoa não querer, ela dificilmente vai conseguir encontrar o caminho, porque depende dela, o universo dela é só dela. Uhum. Ela é um universo. Eu digo assim, eu costumo dizer para os meus alunos, meus clientes assim, que se eu recebi dentro de uma leitura de registros, quando eu fiz uma leitura para uma pessoa, um dos mentores dessa pessoa trouxe essa informação, e para mim ficou mais claro, então. E que eu já vi até pessoas falando assim, pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal, eu já vi também. Mas quando me trouxeram assim, ficou claro que, na verdade, nós somos a peça principal do tabuleiro, do jogo. Eu sou o principal personagem desse jogo que tá acontecendo agora comigo na minha vida, né? Não é nem comigo, é para mim. Porque é para mim, para eu me desenvolver, né? Então, se acontece qualquer coisa comigo, eu venho a falecer, né? A desencarnar, acabou esse jogo, essa ilusão dessa realidade física pra mim. Acabou. Então, as pessoas, elas estão sempre buscando fazer as coisas para os outros e esquecem de si próprias. Uhum. A gente tem que entender que a gente é a peça mais importante. A gente tá aqui por nós, para nos desenvolvermos. Claro que fizemos parte de um coletivo e, né, dentro do nosso propósito também tem o propósito para os outros. Mas o mais importante é nós. Se acontecer qualquer coisa com a gente, acabou o jogo. Uhum. Uhum. Ô, Ju, você sabe que eu sou um questionador nato. Adoro. A gente conversa sobre isso faz tempo. Muito. E essa questão de fé, para mim, é uma coisa um pouquinho complicada, porque, óbvio, que todo mundo tem o seu histórico de vida em que a sua fé foi testada. E isso aconteceu comigo também. Uhum. Eu acho que acontece comigo há muito tempo e continua acontecendo. Então, assim, quando as pessoas falam que tudo depende da gente para poder curar, para poder nos desenvolver, para a gente poder crescer, para a gente poder atingir qualquer tipo de objetivo, eu acho isso muito interessante, muito positivo, inspirador, mas eu não vi isso acontecer na minha vida na prática. Talvez eu não tenha seguido a fundo aquilo que as outras pessoas propõem, né, que se devesse fazer para poder atingir isso. Autorresponsabilidade. Porque afinal de contas, vamos lá. Eu não sei se um baixinho de 1,50 m conseguiria se tornar, por exemplo, um profissional do MBA. Mesmo que ele quisesse muito. Muito. Talvez ele se tornasse um agente. Talvez ele treinador. um treinador, mas não um jogador. Sim. Então nós temos as nossas... Eu dei esse exemplo assim, extremo,
Porque nós temos as nossas limitações. Claro. E às vezes eu fico ouvindo as pessoas, não, porque eu sei que eu vou conseguir. Eu sei que eu vou conseguir, isso vai acontecer, não tem jeito e tal. E aí eu fico prestando atenção, eu falo assim, ele vai conseguir porque é algo que lá no fundo ele sabe que é algo que ele quer e que ele pode. Algo, Exato. algo que ele quer e que Exato. ele pode. Aham. Mas tem certas pessoas que querem, que eu percebo, que querem atingir coisas que eu percebo, que eu sinto que não é para aquela pessoa atingir, não é para aquela pessoa alcançar, porque não faz parte da vida dela, na minha opinião, e ela não vai conseguir, na minha opinião. No teu interessante No, ponto de no meu vista. interessante ponto de vista. Eu estou aqui na Terra há 48 anos, então eu não observei a vida de todas as pessoas do mundo. Eu não sou Claro, Deus, onisciente, claro. onipresente, Nem eu. onipotente. Então eu não Estou aqui posso. com as minhas interessantes, meus interessantes pontos de vista também. Então eu não posso atestar o que, que as pessoas conseguiram e o que elas não conseguiram. Elas podem dizer o que elas quiserem. Mas a minha experiência própria é que o poder das pessoas é bastante limitado. O poder das pessoas é bastante limitado. Nossa, Márcio, mas tem gente que saiu do lixo, a pessoa morava na favela e virou um milionário. Eu falei assim, é verdade, Ou mas aquelas pessoas que nascem, não tem nenhum membro não tem nenhum e membro. conseguem se desenvolver e fazer tudo que uma pessoa normal faz. Às vezes se tornam, sei lá, grandes pintores, conseguem pintar com a boca e se transformam em grandes líderes, pessoas que dão palestras para incentivar tanto a vida dos outros. Sim, eu vou dar um exemplo prático para você. Um exemplo bem prático. Esse cara, por exemplo, que nasceu sem os 4 membros, ele não nasceu com nenhum problema nas cordas vocais. Por isso Uhum. ele pode dar palestra. Sim, Mas ele não pode jogar no NBA sim, como jogador de basquete. sim. Então, todos nós temos a nossa vocação, nós temos as nossas ferramentas e tem ferramentas que nos faltam. Às vezes eu começo a perceber que muitas pessoas, principalmente dessa linha do você pode tudo, Uhum. gosta de inspirar as pessoas. É bom inspirar, porque eu não quero desestimular ninguém. Sim, Mas ao mesmo tempo eu gosto de uma boa dose de realidade, de lucidez. de lucidez e de realidade. Sim, Eu não quero me impedir, não quero me limitar para fazer nada. Mas ao mesmo tempo eu não quero me iludir pro claro. resto da minha vida. Sim, Então assim, eu percebo que existe um movimento que quer provar ou que quer convencer as pessoas de que elas podem tudo. E eu acho que elas não podem tudo. Porque eu acho que eu não posso tudo. sim, porque a gente tá aqui como pessoas físicas, né, na matéria. Exatamente. Ainda não descobrimos como mover, né, como disse que Jesus movia. Então, uma das coisas que eu percebo e que eu faço bastante na minha vida, apesar de não ter tido resposta sobre isso ainda, não estou sendo um herege, porque eu faço orações desde que eu era criança. E uma das orações que eu mais faço para Deus, o universo, ou o ser que existir lá do outro lado, por favor, me faz descobrir qual é a minha missão, se é que ela existe. Me faz descobrir qual é a minha missão aqui na Terra, o que eu tenho que fazer. Porque eu percebo, às vezes, vários movimentos em mim, eu estou pegando em mim e vejo em outras pessoas também. De bater com a cabeça aqui, bater com a cabeça lá, tropeçar aqui, tropeçar lá e fazer tal. E aí eu fico pensando, mas será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Sim, Porque eu já tomei tantos caminhos. Será que é isso mesmo? E aí as pessoas dizem, não, mas você tem que persistir. Você tem que persistir até conseguir. persistência e resiliência. Persistência até conseguir, Sim. né? Ontem nós estávamos conversando sobre isso, sobre a questão de relacionamento. Bom, Sim. eu sei que eu estou fazendo aqui uma mudança de Eu tô assunto completa. tentando lembrar para poder fazer todos os ganchos da Isso. conversa, mas vamos ver, vamos lá. Nós estamos nessa questão daquilo que você pode, aquilo que você não pode, da limitação que a gente tem, se você concorda que nós somos realmente seres limitados mesmo ou não, ou se você acha, se você é da linha que a gente pode tudo. E a gente estava conversando sobre relacionamentos, eu converso com muitas pessoas. Então, por exemplo, quantas e quantas vezes eu quis namorar alguém, eu quis conquistar alguém, eu quis aquela pessoa, e aquela pessoa não gostava de mim. Aquela pessoa não queria nada comigo. Eu não posso pegar o pescoço da pessoa e falar assim, me ama!
Gosta de mim como eu tô gostando de você, desgraçada! Essa palavra a gente já vai cortar, porque é uma vibração horrível. Horrível. Cortou o desgraçado, tá? Mas assim, não dá pra fazer Não isso. dá. Até tem Essa. gente que faz, né? Não é Então, legal, mas, mas né, olha. amiguinho, não faça isso. Isso mesmo. Então, olha só que Não faça isso em interessante. casa. Mas olha só que interessante como, por exemplo, a retórica muda, o argumento muda. Quando se trata de você convencer ou insistir com alguém para aquela pessoa te amar, aí não pode. Mas insistir para o universo te dar aquilo que você quer, pode. Até não dá mais. Depende. É Hum. porque assim, o que eu entendo, tá? Você entendeu o meu argumento? Eu acredito que sim, Uhum. tá? Conforme eu for conversando, tu me corrige se precisar. Eu sou vegano, mas às vezes eu cato Pega umas um mosquinhas. mosquitinho, né? Então, assim, ó, a gente tá aqui vivendo na matéria, né? Uhum. Que nem eu brinquei assim, diz que Jesus, ele movia, né? Ele andava na água, né? Ele movia objetos. E tem vídeos de pessoas que mostram fazendo isso também. Telecirese. Eu acredito que sim, que teríamos a capacidade disso se treinássemos. Porque tudo nessa vida é treino. Qualquer coisa que eu treinar, eu vou conseguir me desenvolver e fazer. A não ser que tenha alguma limitação, né? Que nem a gente já trouxe aqui no bate-papo. Sutilmente falando, em energia, as moléculas, elas são mais livres. Por isso que é tudo mais maleável, né? Então, assim, né? Falando em física, Uhum. quanto mais duro, né? Que nem a mesa aqui, quanto mais duro, mais firme, mais agitado e próximas as moléculas, tá? Então, mais denso, tá? E a gente tá vivendo aqui numa, né? Agora a gente tá numa transição, mas assim, entre 3D e 4D, já temos acesso a 5D, mas ainda é uma matéria bem densa, tá? Então, assim, a gente ainda não aprendeu a desenvolver essas capacidades de mover ou recriar ou reconstruir tudo. Quando a gente está na quarta dimensão, por exemplo, que é o mundo dos sonhos, né? Que a gente vai ali dormir, a gente desacoplou, mas muitos conseguem ficar conscientes, então estão tendo sonhos lúcidos. Daí tu percebe que de repente tu tá numa cadeira, quando vê a cadeira já numa cadeira é um armário, e quando vê isso aí já virou um leão, e daí tu tá falando com a pessoa já vira uma ave. Então, assim, a energia é mais sutil. O mundo da matéria, na verdade, não é tão firme assim, vamos dizer, né? Então se torna mais fácil né, mais volátil para poder fazer isso tudo. Então nós ainda estamos nessa matéria densa aqui tentando entender o porquê que a gente está criando essa forma dessa maneira, né? Então eu acredito que conforme as pessoas forem se desenvolvendo e se elevando em energia, esse mundo físico vai ficar para trás. Mas claro que a gente está falando de muitos anos para frente, né? A gente está recém engatinhando, a gente está passando pela transição planetária. Tá tudo muito rápido? Sim, tá tudo muito rápido. Se a gente for olhar para 3, 4 anos atrás, a maioria das pessoas não falava sobre espiritualidade. Tinha medo, né? Tudo que a gente fala de espiritualidade acha que é espírito que vai ver espírito. Tem muita gente que ainda tem esse medo, né? Eu era uma pessoa que tinha esse medo há 10 anos atrás também, por falta de conhecimento, de informação. Então, conforme as pessoas que vão se desenvolvendo, a gente vai criando uma outra atmosfera energética também. Só que isso é um processo de evolução, né, planetário. Então, ainda não é a nossa realidade. Então, a maioria da nossa limitação de hoje é, sim, a nossa mente. Porém, antes aqui era um planeta de provas e expiações. A gente está passando por uma regeneração, mas ainda estamos com muitos fragmentos em regeneração, em provas e expiações, porque a gente precisa passar desse limite para poder entrar na regeneração. Tá? A gente tá fazendo até uma troca energética do nosso próprio DNA. Tá? Então, por quê? Porque tudo é energia, tudo é vibração, tudo é frequência, já foi provado. Só que como a gente cria tudo isso a partir da nossa mentalidade e muito do que está escondido inconscientemente dentro de nós, porque nós somos, né, uma caixinha de Pandora, né? A gente é uma caixinha de surpresas. A gente tem muita informação dentro do nosso campo, né? Como tu mesmo trouxe aqui antes pra gente, né? Com a nossa própria ancestralidade que a gente encarnou nessa vida aqui agora. Muitas histórias de outras existências que a gente já teve, traumas que a gente traz de criança. Então, a gente vai criando as limitações. Só que, claro, que quando a gente encarnou aqui, a gente trouxe
já muita coisa do que a gente queria viver para se desenvolver, para poder aprender sobre essa regeneração e esse processo também de transição. Porque esse processo de transição já aconteceu em outros momentos da humanidade, Atlântida, na época, né, em outras civilizações, porém dessa forma e dessa vez é a única. Então tem muita coisa que está acontecendo agora nessa transição que ninguém faz ideia de como vai ser, o que vai ser e como é. Então, o importante mesmo seria, agora que a gente tem toda essa era da tecnologia, da informação que a gente pode passar e se trocar informação, é justamente as pessoas poderem se autotrabalhar, passar essas informações para as outras pessoas, para que todo mundo possa começar a trabalhar essas crenças, essas limitações, aprender a cuidar da sua energia, elevar a sua energia, para que daí fique tudo mais leve, para que as experiências das pessoas possam se tornar mais leves também. Porque o universo está se comunicando o tempo todo com a gente. Então, conforme as coisas vão acontecendo, a gente tem a capacidade de reagir a isso. Mas como a gente está reagindo a tudo isso? Mas a pergunta permanece. Você acha que as nossas capacidades são mesmo limitadas? Ou você acha que uma Não, pessoa que porque quer, ela sim, pode tudo? sim, porque ainda estamos na matéria, Tá. tá? Então, tipo assim, por exemplo, a pessoa ali nasceu sem um membro. Uhum. Ela não tem a capacidade de, agora eu vou criar um braço agora pronto, agora eu tenho um braço. Uhum. Ainda não. Exatamente. Quem sabe daqui Em algum momento em da algum história momento da na humanidade, história da lá no transição, futuro. né? A gente estando na quinta dimensão, quem sabe isso seja possível, né? Porque já tem tecnologias que nos trouxeram, que na verdade ainda não está apto para as pessoas usarem, não está ainda disponível para todos, mas tem tecnologias que estão materializando alimentos. Uhum. Quem sabe não seja a gente como corpo físico próprios para materializarmos, quem sabe um membro, mas quem sabe uma tecnologia que vai ser trazida para a humanidade futuramente tem a capacidade de criar um membro para nós e se conectar com essa nossa limalha de energia que a gente já possui aqui agora. Uhum. A robótica está bem avançada. Muito. Mas, por exemplo, Muito chega a estar assim, chega a estar bizarro, que às vezes até eu fico meio... a robótica está bem Porque eu avançada. fico assim, eu já atendi pessoas, É. tem uma pessoa que mora, não sei se está morando em Miami ainda, porque ele viaja muito, É. mas ele trabalha com altas tecnologias. E ele desenvolve tecnologia para a China, enfim. Enfim, não posso falar muito detalhes, porque, né, a gente sabe como é que a internet as pessoas pesquisam e descobrem. Sim. Então, eu vou tentar trazer menos informações, trazer um entendimento sobre isso. Quando eu fui fazer os acessos do campo dele, né, fazer a leitura de registros acásticos, eu não sabia sobre nada dessas coisas, né, não conhecia ele direito, assim, conhecia como pessoa, assim, enfim, ele acabou me procurando para fazer um atendimento. E fazendo o acesso, a gente então entendeu que ele está recebendo essas informações de uma egrégora, de uma equipe espiritual que trabalha com ele e que está em prol desse desenvolvimento humano, né, dessa transição planetária que estamos vivenciando. Então, muito conhecimento para ele aprender também a entender, a se proteger, a não se deixar vender, porque a gente sabe que tem seres que não têm uma boa índole ou, né, uma boa intenção com relação a essas tecnologias novas que estamos recebendo. Então, aí que mora meu medo. Às vezes eu vejo, né, às vezes tecnologias sendo apresentadas, né, até ontem, acho que foi que eu te mostrei que apareceu ali sobre o desenvolvimento no próprio útero, né, de bebês, que a gente pode criar tudo. Eu lembro que quando eu tinha uns 10 anos, o Fantástico passava isso naquela época, que eles estavam tentando desenvolver pra gente poder escolher a cor dos olhos, a cor do cabelo da criança, né, e hoje em dia já existe. Ainda não foi liberado simplesmente por uma questão de ética que eles estão ainda discutindo. Mas em breve isso vai ser possível, vai ser real. Então, assim, conseguimos já desenvolver um feto, uma criança, um ser humano sem o corpo humano da mãe. Isso é algo extraordinário. Mas quem está atrás das tecnologias que estão sendo desenvolvidas, se não tiverem essa conexão com a essência, não souberem sobre o amor, sobre respeito, acho que ali a gente tem um grande problema. Então, assim, tenho medo, gosto muito de tecnologia, sei que vai ser uma realidade, mas ao mesmo tempo eu tenho um pouquinho de receio com relação a qual é a intenção por trás de cada uma dessas tecnologias. Então, dentro dessas leituras que eu fazia para ele, eles sempre vinham trazendo muita informação para ele, às vezes até coisas assim que ele não entendia,
E foi muito interessante, assim, o processo, porque ele também não, ele era meio cético, né, no início ele não acreditava. Então aconteciam coisas, às vezes, no escritório dele, que vinham, então eles me falavam, eu disse pra ele aquela vez que aconteceu tal coisa, ou que caiu, sei lá, uma caneta no chão, e, né, que tu não soube explicar, era a gente tentando se comunicar. Porque a gente tá tentando melhorar o entendimento com relação a isso, pra ser mais fácil a forma que tu tá recebendo as informações pra desenvolver essas tecnologias. Você canalizou para ele isso? Canalizei, sim. Entendi. Foi num atendimento. Então, com o tempo, ele foi entendendo que isso realmente era real, porque estava acontecendo no dia a dia dele. E eu vinha ali e trazia, então, as informações. E daí, então, com relação a... Às vezes ele estava montando um projeto, né? Que nem eu falei, que eu canalizei a minha mesa quântica estelar, demorei 1 ano e meio para trazer ela para a matéria e mais meio ano para entender. É sobre isso. Ele estava desenvolvendo um projeto, um robô ali, uma robótica. E daí os caras trouxeram, isso. Eu não sabia nem o que eu tava... Não sabia o que era, né? Porque não é minha área, não é nada. Eu fiquei só dizendo, estão me mostrando isso, esse código, essa cor, esse não sei o quê. E depois ele veio me falar, olha, isso é um projeto, tinha coisas que eu não estava entendendo, agora ficou mais claro, eu entendi e vou dar sequência. Entendeu? Então, assim, já aconteceram uma infinidade de coisas, né? Eu já li mais de 1000 almas, já ajudei muita gente. Então, é bem interessante, assim, os processos. Por isso que hoje em dia eu tenho uma consciência diferente de uma conversa normal, né? Porque eu já vi muita coisa, eu já presenciei. Não tem mais como duvidar disso, né? Não tem mais como duvidar. Mas o grande problema é que você não consegue fazer as pessoas experimentarem por você. Porque você já teve experiência. Mas é por quê? Porque eu fui me desenvolvendo com relação a isso. Mas será que você foi desenvolvendo? Eu fui recordando, na verdade. Ou se você já tinha uma estrutura que permitisse que você, ou melhor, não só permitisse, mas estimulasse Também. que você desenvolvesse isso em você mesma. Uhum. E aí você fosse atrás dessas experiências e elas foram acontecendo com você. Sim. Mas eu quero saber o seguinte, Ju. Para o ser humano comum, aquele que vive o seu dia a dia trabalhando, das 8 às 18, Sim. tem suas contas para pagar em casa, É possível. tem seus filhos, e só ouvem as histórias, porque a minha avó uma vez estava lá na fazenda dela, e aí contam que apareceu a mulher de branco. Então, como é que essas pessoas comuns hoje em dia... Porque assim, não é possível, tem muito terapeuta, tem muitas Ju Fronza por aí. Muitas. Não igual você. Você é única. Claro, todos somos únicos, né? Você é única, mas assim, Mas tem muitos seres despertos já trabalhando, desenvolvendo tudo isso. Eu quero saber o seguinte, por quê? Porque existe ainda uma briga. Porque você viu, a gente falou agora há pouco de reiki e eu não pude falar em cura aqui. Por que eu não posso falar em cura aqui? Porque é uma coisa que a medicina, o Conselho de Medicina brasileiro não permite que se fale em cura em se tratando de uma... Eu não posso provar que é cura, né? Que eu curei ou que em ou se que a pessoa se curou. tratando de uma terapia complementar Embora ou uma eu tenho terapia... vários depoimentos comprovando. Embora você tenha vários depoimentos. Mas a pergunta que eu faço, agora eu faço para você e eu faço para todos os outros terapeutas holísticos do Brasil e do mundo que estiverem me assistindo. Gente, por que vocês não se juntam? Se juntam de verdade. Olha Estamos só, tentando. mas assim, se juntar de verdade. Durante 1 ano ou 2 anos, pegam todos os pacientes que vocês tiveram e que tiveram êxito nas terapias que vocês providenciaram, que vocês ofereceram. E pega todas as histórias desses pacientes que tentaram de tudo nas medicinas convencionais ou na medicina convencional e não conseguiu, não teve êxito. E fala assim, bom, esse cara tentou de tudo, foi desenganado pelos médicos, mas procurou um terapeuta holístico. E esse terapeuta holístico, milagrosamente, talvez não ele, mas a pessoa que quis se curar, não importa. Ou a equipe espiritual que estava junto. Ou a equipe espiritual, não importa. Conseguiu um resultado que qualquer outro profissional de medicina convencional, tradicional, não havia conseguido. Coleta essas informações todas, e deve ter muita história para contar, cada terapeuta tem sua história para contar. Total. Compilem essas informações e ofereçam isso não só para a comunidade médica, porque eu sei que existe uma limitação, existe assim até uma objeção com relação a esse tipo de informação, mas assim, ofereça para as pessoas esse tipo de informação real. Porque muitas pessoas acham que isso é enganação e muitas pessoas caem nas mãos de pessoas que são enganadoras também. Sim.
do falso suposto terapeuta que se forma em 2, 3 meses e começa a oferecer terapias e prometendo curas, e aí as pessoas pagam por isso, às vezes pagam caro por isso, e não são curadas coisa alguma. Depois aquela pessoa que não foi curada fala assim: tudo isso é uma safadeza, é mentira, isso não existe. E começa a propagar isso para as outras pessoas, porque ela foi enganada. Mas, e não só você tem as suas experiências, como eu também já ouvi da boca de muitos terapeutas, que eles conseguiram bons resultados com as suas terapias. Por que que vocês não compilam essas informações e oferecem isso para a sociedade? Eu vou dizer assim, ó, falta de organização, com certeza. Uhum. Alguém tomar a iniciativa, quem sabe. Mas tem um livro, por exemplo, que eu não terminei de ler até, eu estou lendo. Ele chegou faz pouco tempo nas minhas mãos, que eu gosto muito. Que é um livro de terapias holísticas, que eu não sei o nome O autor? do autor, não lembro. Uhum. Mas, enfim, ele compilou várias informações, né? Ele vai trazendo toda uma informação, assim, vai falando sobre isso. Uhum. Ele é de uma família que, acho que as filhas, se eu não me engano, e a mulher dele são médicas. E ele sempre trabalhou com terapias holísticas, assim. Então, ele foi pegando várias informações, né? E ele traz, então, dentro do livro, né? Ele foi uma dessas pessoas que, ao longo dos últimos, sei lá, 20, 30 anos daí da carreira dele, ele fez esse levantamento e escreveu, então, esse livro. Então, assim, deve ter muitos casos desses já, entende? Mas não em um lugar específico. Hoje em dia a gente tem internet, tem, né? A gente poderia criar, quem sabe, um site ali, tudo bonitinho, Eu acho que com uma coisas Netflix, catalogadas. ou Netflix, se algum dia essa entrevista chegar até você, Então, por Netflix, favor, você me gosta de fazer, convidem. vocês que gostam de fazer séries, são séries bem interessantes, tá? Mas é por entretenimento. Mas tem também Sim, documentários. que são Uma vez, maravilhosos. uma vez eu tive uma ideia de fazer. Isso já faz mais de 10 anos, tá? Você vê como eu já estava meio que à frente do meu tempo lá. Eu tive Sim. uma ideia de fazer um documentário série, em que eu entrevistaria ou conversaria com pessoas como a Ju e tentaria no final do Ju, 2 ou 3 pessoas, e tentaria no final chegar a uma conclusão sobre aquilo que me ofereceram, sobre todos os tipos de terapias ou de ciências esotéricas, espiritualistas, energéticas que existem por aí. Por que que você, Netflix, não faz uma coisa voltada realmente às terapias holísticas? Eu sei, parece que eu assisti esses dias uma série da Netflix falando sobre isso. Mas o que eles oferecem lá não é uma coisa muito boa. Parece que é uma coisa meio tendenciosa para mostrar que não funciona. Uhum. Então, assim, por quê? Uma Nova Mulher, tu assistiu? Eu já assisti. Então, eu achei até Que interessante. é uma série Não é bem a turca, né? realidade, Uhum. mas já passa uma boa Mas é ideia. ficcional, É. não é real, é ficcional aquela Sim, mas eu série. digo, pelo menos trouxe uma informação. Muita gente veio me procurar dizendo: eu assisti, nossa, abriu minha mente, agora eu entendi algumas coisas. Então, tipo assim, é bem raso, Sim, mas já tá trazendo uma informação já. de alguma forma. Mas eu acho que vocês terapeutas podiam se Então, agora que tu falou isso, olha só que é. interessante. Eu tive uma ideia esses tempos. Há um tempo atrás, até falei com um amigo meu que é produtor, a gente acabou não desenvolvendo porque ele acabou de ter uma filha e tal, no fim não, a gente não desenvolveu isso. Sim. Mas eu dei a ideia de a gente fazer. Tem séries, tá? Depoimentos já. Depoimentos não. Tem documentários já que eu já vi, americanos, que trabalham. Tem 2, tá? Que já me mandaram pra mim ver. E daí ali que eu pensei, cara, vamos fazer uma versão brasileira, só que daí trabalhando esse lance da leitura de registros acásticos. Porque esses também fazem, mas eles fazem diferente, né? Porque cada um acessa de uma forma, cada um tem a sua forma de trabalhar, né? Como a gente disse, cada terapeuta é único. Então, o que eles pegaram? Pegaram médiums, né? E no caso é um só, cada série é um, né? Um específico. Eles selecionam 5 pessoas aleatórias que esse médium não conhece. E ele faz, então, os atendimentos. Ele vai lá na família, faz os atendimentos e tal, e fala um monte de coisa. Inclusive tem um loirinho que é lá dos Estados Unidos que atende que atende os famosos. É esse que você tá Eu falando, acho que não? é. Né? Uhum. E daí, o que eu pensei? Em fazer isso, selecionar pessoas, né? Eu falei, se é um sorteio, alguma coisa, pessoas que eu não conheço, Aleatoriamente. aleatoriamente. E daí eu fazer a leitura de registros dessa pessoa e a gente documentar isso, então, porque quando a pessoa está ouvindo a leitura,
é muito interessante, né? Porque é uma conversa dela com ela mesma, dela com os mentores dela, né, uma conversa íntima e profunda. Porém, para fazer isso que tu propôs, que eu achei bem legal, inclusive, né? A gente teria que fazer em um espaço de tempo maior, Claro. né? Por exemplo, assim, o que acontece? A gente muda muito nesse processo de desenvolvimento e transformação, tá? Então, assim, que nem eu digo, nada é mágica. Às vezes eu não vou ali aplicar um reiki na pessoa. Claro, já aconteceu, às vezes eu aplicar o reiki na pessoa, a pessoa tava com uma dor, sumiu, ok. Mas não é mágica, ainda mais se for algo mais profundo, entendeu? Então, às vezes a gente vai fazer ali o atendimento na pessoa, vai fazer 3, 4 sessões, enfim. A pessoa vai ver melhoras, mas para ela chegar até o momento dela de cura real, sobre aquilo que ela já desenvolveu no físico, às vezes demora um bom tempo, tá? Tem uma amiga minha, por exemplo, que ela desenvolveu uma doença autoimune. Eu acho muito bonita a história dela. E ela era uma pessoa assim, totalmente... Ela conta a história dela na internet, né? Ela é uma pessoa que estava totalmente inserida na matéria, né? Na correria ali do dia a dia, empresária, enfim. De repente, ela desenvolveu essa doença. E por causa disso, ela, deu a parada, né? Que às vezes parece que a gente precisa receber um puxão, um tapa, um tombo, pra gente parar e olhar pra nossa pecinha do jogo aqui, né? E daí, a partir disso, ela começou, então, buscar muito conhecimento, desenvolvimento. Ela fez várias terapias, ela mesma começou a fazer os cursos pra se desenvolver, pra entender. E ali, ela se transformou num outro ser. Uma outra pessoa completamente diferente. Ela se curou de muita coisa interna e inconsciente que ela não sabia. Então, assim, a gente fez uma leitura, por exemplo, pra ela, acho que há 1 ano e meio atrás. Ela já tinha iniciado no processo de cura dela, depois de tudo que ela fez, que não foi pouca coisa, porque ela realmente se aprofundou nela mesma. Ela acabou sentindo um dia que poderia ser o silicone dela. Ela foi lá, tirou o silicone e se curou. Então, assim, mas então era o silicone. Ok. Mas por que tanta gente tem silicone e não dá? E pra ela deu tudo isso que fez com que toda a vida dela se transformasse e mudasse. Entende? Que a gente cria a situação pra gente poder aprender. E daí, depois de 1 ano, ela fez o vídeo contando que ela tinha conseguido descobrir, então que finalmente ela tava curada e tal. Eu mandei uma mensagem pra ela assim, amiga, eu senti de quem sabe seria uma boa tu escutar de novo a leitura. Daí ela escutou e mandou um áudio, ela falou assim, nossa, Ju, fantástico. Por quê? Porque a leitura, ela é atemporal. Então, muitas coisas que a gente tá trabalhando aqui, às vezes eu faço atendimento da pessoa, eu sei que eu não tô trabalhando pro agora. Eu tô trabalhando pra muita coisa que ela vai vivenciar ainda. Ou de processos que ela já vivenciou e que vai reverberar num futuro pra ela. Então, passou esse tempo, ela foi escutar e ela disse, nossa, agora que eu escutei a leitura de novo, agora muita coisa me fez sentido. E tudo que tu falou pra mim fazer naquela época, que até tem coisas que eu não tinha entendido, porque não tava nessa consciência, eu acabei fazendo, e algumas que eu percebi que foi isso que me levou à minha cura. Entendeu? E que eram coisas básicas. E que às vezes tu escutando ali, tu pensa, não, mas é bobagem. E na verdade não é, né? Porque assim, eu falei, mas é porque na verdade eu estava sendo um porta-voz, né? Eu estava como um canal ali de luz dos mentores dela, da alma dela. Então só trouxe a informação. Mas eu achei fantástico isso, depois de 1 mês, de 1 ano e meio, né? Ela ter escutado de novo e falar, nossa, total, tipo, é como se tu tivesse mostrado a minha trajetória Que pra minha interessante. cura. Isso foi com a leitura de registros Foi com a leitura. akáshicos? E no caso, por exemplo, assim, essa da minha mesa quântica que eu desenvolvi. É que é Fala um difícil. pouquinho sobre isso aí. Então, Porque a assim, mesa. porque assim, se a gente for discorrer, como eu falei, for discorrer sobre cada uma dessas terapias, a gente leva 5 podcasts no Com mínimo para certeza. falar sobre tudo Com isso, né? certeza. Mas me fala sobre a mesa quântica. Então, é que a mesa quântica, assim, é como se ela fosse um jogo de tabuleiro ali, né? Uma mesa com várias informações. Então, eu Como vou... se fosse um tabuleirinho desses de jogos que... Tá. Tá? E daí tem várias figuras ali, vários símbolos e tal, e daí eu uso ela pra me guiar, na verdade, né? Eu vou trazendo meio que a informação das pessoas, que é essas informações que eu sei que eu preciso captar. Então, ela é como se fosse um guia pra mim, né? E, de certa forma, também pra elas, porque quando eu comecei a atender no início, né, tem uma técnica do Haharaktis, que é a retificação de memórias ancestrais. Outra coisa que a gente pode falar sobre isso depois também. Mas, enfim, pensa assim, a pessoa chega, senta, deita na maca e fica ali 1 hora deitada, praticamente. E depois a pessoa levanta e vai embora. Pra ela, eu não fiz nada.
Por quê? Porque tem gente que às vezes ainda não consegue sentir. Tem pessoas que ao longo do. Opa! Que ao longo dos atendimentos comigo, né, e das meditações, ela foi se desenvolvendo. Então, tem pessoas que começaram a fazer no início comigo, fazia barras de axis conversando comigo, dizia, não tô sentindo nada, não vi nada, não sei de nada. Mas depois de 1 ano e meio, nossa, eu senti, nossa, ondulou todo o meu corpo, nossa, senti arrepios, nossa, consegui ver essa imagem que tu me falou que tu viu, eu tava vendo, tava aqui na minha frente, Mas mentalmente. depois de 1 ano e meio, É, mais ou menos. ela lembrou Não, é daquela que as pessoas sessão? vão desenvolvendo, né? Ah, Só que assim, elas não têm contato, às vezes nunca viram falar, não sabem de nada, pra elas estão ali matéria. entendi. E é com a cabeça ali a mil. E daí ela senta ali e daí não sente nada. Então a pessoa ia embora e eu ficava me sentindo frustrada. Por quê? Porque eu fui contadora. Eu trabalhava com planilha de Excel, eu era muito Sim. visual. Então, pra mim, se não for real, se não tá aparecendo, não existe. O meu processo de desenvolvimento e até chegar ao nível que eu tô hoje em dia de entendimento espiritual, foi bem difícil. Entende? No início. Porque eu também queria, o nosso racional, ele sempre quer provar, ele quer entender, ele quer, sabe? Ele quer racionalizar. O nosso racional, ele é o do 1 ao 10. Se não, se pular do 1 ao 10, tu tem que ter a explicação lógica disso. Então, no espiritual, às vezes acontecem coisas que tu não consegue racionalmente entender, se tu não aprender a entender internamente e sentir isso. Então, a pessoa ali tava ali, e daí saía e eu ficava meio frustrada, pensando, nossa, ela vai achar que eu sou uma charlatana, né? Porque eu não fiz nada aqui, fiquei 1 hora sentada com ela aqui pra ganhar o dinheiro dela. Sim. Só que daí eu ali fazendo atendimento, eu tinha visto um monte de coisa, tinha sentido um monte de coisa, por mais que às vezes eu falo pra pessoa, a pessoa até, nossa, fez sentido. Tem coisas que eu não conseguia mostrar a evolução dela espiritual, no caso energética. Então eu acabei na época desenvolvendo uma forma assim, eu criei uma tabela lógica, né? Uma tabela lógica. Coloquei cores ali de acordo com a porcentagem da vibração da energia, né? Na época eu não fazia com a mesa, eu fazia pelo pulso da pessoa, né? Como eu tinha aprendido. E daí então, antes do atendimento eu media ela e botava ali na planilha, né? Tipo, o chakra tal é assim, assim, assado. E depois do atendimento eu media de novo. E daí passou, sei lá, 6 atendimentos, eu sempre fazendo as medições. Então, depois do período todo de atendimento dela, eu conseguia jogar isso na planilha e criar um gráfico. Então, visualmente, tu conseguia ver, nossa, eu tava assim, agora eu tô assim. Como se, tipo assim, eu tava com a energia escura, agora eu tô vibrante, entendeu? Ou antes era esse chakra que tava bloqueado, agora ele já tá mais fluido e eu tô trabalhando um outro chakra, tô num outro processo meu de desenvolvimento, entende? Então, eu criei algo pra ficar visível. Então, eu entendo que as pessoas, às vezes, elas precisam, quem sabe, ver para crer, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com a mesa, eu entendi que isso também era importante para as pessoas, né? Por mais que fosse um guia para mim, para o meu lógico seguir, para a pessoa também seria importante, porque ela consegue ver eu trabalhando, ela vê o que eu tô fazendo, um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Na minha opinião, o mais importante também é o fato dela perceber que aquilo está tendo um resultado na vida dela. Sim, Porque assim, só pagar. Eu sou um cara que eu já paguei um monte de terapias por aí, eu nunca tive resultado disso. sim. Mas talvez eu seja uma pessoa, uma exceção. E todo mundo fala que eu sou uma exceção. Sim. Mas Não, mas existem outros Márcios por aí. existem outros Márcios Sim, por já aí. atendi pessoas assim. Eu vou formar a minha própria egrégora dos Marcinhos, que são exceção Já aí tem um no- pra te indicar, viu? É. Não é à toa que eu estou fazendo um podcast para conversar com pessoas como a Ju, que eu estou rodeado por essas figuras aqui, que vocês não conseguem ver todas aqui no estúdio, mas são figuras, né, como essa aqui, que agora mudei um O pouquinho. Mercabado A Ju agora tá com Jesus lá dela, com o Chico Jesus. Xavier. Maravilhosos. O Osho tá ali só olhando ali no Hoje tá só passando a vibração Tá aqui. só passando a vibração, né? O Krishnamurti tá aqui atrás e tal. Então, não é à toa que eu tô fazendo isso, por quê? Porque para mim é de extrema importância eu descobrir se essas coisas realmente existem, se tudo isso é verdade mesmo ou não. Se as pessoas realmente têm um poder que a gente chama de extrasensorial, de perceber energias, de captar informação, captar conhecimento, se desenvolver de uma outra maneira que não seja da maneira tradicional, numa Sim. escola. Ou então, obter curas e resultados que a medicina ainda não consegue, não chega, Sim, né? Então, assim, para mim, isso é de vital importância descobrir se isso é verdade ou não. sim. Mas para isso, eu preciso realmente aferir, eu preciso descobrir, eu preciso perceber. Aquilo tem que fazer sentido para mim
E aquilo tem que ter um resultado prático na minha vida. Tem que produzir um resultado prático na minha vida. Então, se eu vou num terapeuta e ele falar assim, vou tratar aqui o seu problema de saúde, não importa qual seja, porque aqui, segundo essa minha terapia, é um problema com seus antepassados ou com a sua árvore genealógica lá, com o seu avô, bisavô, ou então isso aqui é uma coisa que é um chip energético que colocar em você, daqui a pouco você fala sobre isso. Um chip energético, então existe um bloqueio, e esse chip ele foi inclusive colocado por extraterrestres, ou foi colocado por não importa. Então, quando uma pessoa faz uma afirmação como essa e diz que está retirando, tá tirando aqueles bloqueios, aqueles problemas que você não consegue ver, a pessoa tá vendo, a tua vida ela precisa ter uma melhora. Porque senão fica sem sentido a pessoa ter feito todos aqueles desbloqueios, aquelas limpezas que ela Claro, disse que fez, claro. e a vida não ter um resultado, não ter uma melhora. Sim. Então, por isso que eu digo assim, ó, que antigamente eu fazia muitos atendimentos avulsos, né? Uhum. E na minha cabeça eu pensava assim, porque como eu acabei me desenvolvendo muito e buscando, porque era uma coisa minha, sabe, uma fome de informação, eu acabei me desenvolvendo e conseguindo muito ir sozinha. Claro que a gente precisa sim de ajuda, eu faço muitas trocas com outros terapeutas também, né? Mas, né, como eu digo, os psicólogos precisam de psicólogos, né? Mas eu conseguia muito sozinha. Então, assim, a minha ideia inicial, a minha meta sempre foi tornar a pessoa autoexistente. Que inclusive é meu Kim, né? Eu sou. O Kim é tormenta autoexistente, né? Então eu Tormenta venho pra autoexistente. transformar tudo e eu sou autoexistente. Então, a minha meta era essa, era conseguir, tipo assim, eu atendi o Márcio uma vez. Daí eu já te mandava um monte de planilha, umas coisinhas pra te poder aprender sobre teus chakras. Porque eu pensava, não, a pessoa vai ver isso e ela vai ir por conta. Só que não. Porque, na verdade, são muitos processos internos que até hoje, obviamente, eu tô, né? Todos os dias a gente tá aprendendo. Então, eu comecei a perceber que, na verdade, o importante, o certo, era fazer um acompanhamento com essas pessoas. Porque é a partir do acompanhamento que eu ia ver os processos delas acontecendo. Então, óbvio, né? Quando eu comecei lá atrás, sei lá, atender as pessoas há 6 anos atrás, essa era a minha percepção. Não, eu tenho que ajudar a pessoa a ir sozinha. Eu não quero que ela fique dependente de mim. Até porque eu não quero que ela fique me dando dinheiro, entendeu? Eu quero que ela vá sozinha. Só que isso não depende de mim. Depende dela e da história que ela escolheu pra seguir na vida, enfim. Muitas coisas que estão, né? Então, aos poucos eu fui percebendo que era importante eu ter uma continuidade. E quando eu desenvolvi a mesa me mostrou isso. Porque daí a mesa, ela diz ali, ó, pro processo tal, tu precisa fazer essa terapia, essa, porque essas são as melhores ferramentas pro teu campo. Porque tem gente que é melhor xamanismo, tem gente que é melhor o reiki, tem gente que é melhor o teta healing, a gente não sabe qual que é o melhor pra ti. E tantas sessões de cada. Então, assim, A mesa ela faz um diagnóstico energético com a pessoa, é isso? Um isso. diagnóstico. Eu até digo que é como se eu conseguisse medir a tua assinatura energética do agora. Né? Assinatura energética tu do está com agora. essa assinatura energética agora, hoje. Então, isso que eu ia trazer aqui. Eu fiz o atendimento da mesa, passou 1 ano e meio, mais ou menos, também. Essa mesma cliente minha, ela fez todo o processo, tipo assim, tudo que saiu na mesa, ela fez quase tudo. Uma coisa ela não fez. Só que tu imagina, depois de 1 ano e meio tendo atendido um monte de gente, inclusive ela em várias ferramentas, eu não lembro mais, né? Mas eu tenho a ficha dela. Daí eu falei pra ela assim, Iva, eu não vou olhar a tua ficha. A gente vai fazer, ela refez, ela me ligou dizendo que ela queria refazer a mesa. Pra ter um novo norte, né? Porque tudo que ela precisava, a princípio já tava ok. Daí eu falei, eu não vou olhar a mesa, a tua ficha antes do atendimento. Depois a gente vai comparar. E eu gravei o vídeo, né? Eu gravei o atendimento, então eu comparei com ela ali na hora. Então foi bem interessante ver. Porque eu consegui ver realmente a assinatura dela totalmente diferente do que era antes do que é agora. A própria vida dela tá diferente. Coisas que antes ela não fazia, agora ela fez. Mudou, enfim, até relacionamento, mudou tudo. Mudou muita coisa. Porque ela tá se alinhando com a essência dela. E não com o que foi construído, quem sabe, pra ela, né? Que ela acreditou que ela era. Sim. Então, ela tá passando por um processo de transição pra se alinhar melhor a essa energia dela mesmo de essência. E daí, então, uma das coisas que a mesa acusou, até ela falou assim, olha, que interessante, quando acusou, né? Ela falou assim, que interessante. Isso já tinha saído na outra mesa pra mim fazer, foi a única coisa que eu não fiz. Eu falei, então, tem que fazer. Tá aqui algum processo de cura interna teu muito profundo.
Então é bem interessante, assim, ver esse desenvolvimento, né? Eu consigo ir acompanhando. E é legal também, porque no fim a gente acaba conversando com a pessoa, a gente fica também um pouco amiga da pessoa, né? Eu sempre falo assim, vem me relatando, né? Vai me relata se aconteceu alguma coisa, manda uma mensagem, diz, não sei. Então eu recebo muitos relatos, assim, as pessoas vêm, sabe aquilo que eu te falei que eu queria fazer e tal, que veio na leitura. Claro que eu não lembro, mas aí a pessoa me contando a história, eu acho bem bacana, assim, sabe? Ver as evoluções, ou ver as pessoas se superando também. E é isso, né? A gente tá todos os dias aprendendo, se desenvolvendo e se expressando aqui também, né? Então vamos lá. Conquistando as coisas aos pouquinhos. O reiki é aquela conexão de energia com o universo, e o reiki pode promover, ajudar a tratar, por exemplo, Eu digo assim, que problemas o reiki eu acho mais, assim, ó, eu digo que o reiki ele trabalha mais a limpeza do teu campo e energéticos. um reequilíbrio energético. Reequilíbrio e limpeza do campo Mas aí se energético. tu for analisar, a Umbanda faz a mesma coisa. Uhum. A minha avó lá que trabalhava com benzimento, com ervas, com linha, ela Também fazia faz a mesma coisa. coisa. São linhas diferentes. São nomes diferentes, porque cada pessoa aprendeu, recebeu e entendeu de uma forma. Uhum. Mas o processo é o mesmo. A mesa quântica, ela faz um diagnóstico energético. Eu trago várias informações. E aí você consegue, por exemplo, limpar também através de desbloqueios. O que é retirar um chip de uma pessoa? O que é isso? Isso é bem complexo. Isso é complexo. É complexo e é profundo para quem ainda não tem essa consciência com relação a seres extraterrestres, seres espirituais. Às vezes eu não gosto também de trazer, às vezes, a informação. Eu digo assim, vai procurar nos canal que fala sobre isso. Tá bom. Porque, de certa forma, às vezes as pessoas elas não entendem, elas têm medo ainda. Então, tu fala, as pessoas ficam toda meio cabreira, entendeu? Uhum. Porque, assim, da mesma forma que tem muita informação da luz, tem muita informação das trevas. Das trevas. Né? Uhum. E eu trabalho muito com a luz, então eu prefiro sempre manter a energia assim. Tá. Mas, assim, existe. Às vezes, esses chips, eles não são ruins, tá? Às vezes, nós mesmos nos colocamos algum chip, tipo a nossa família estelar colocou algum chip de proteção para que a gente não se desvie ou não seja desvirtuado ou desviado do que a gente veio fazer. Mas que pode ser sentido como uma limitação aqui. Não. Não? Não. Por isso que eu digo, existem chips de várias coisas. Eu acho que é uma forma também de expressar, né? Dizer, é um chip, né? Mas enfim, é uma energia ali, uma consciência, uma informação que tá no teu campo. Uhum. Então, eu sempre pergunto, assim, quando eu pergunto pra mesa, né, se a pessoa tem alguma magia negra que foi feita, às vezes não é dessa vida, é de outra, se a pessoa tem algum chip, e às vezes já saiu, tipo assim, a pessoa tem um chip. Daí eu pergunto, tá, e tem que tirar esse chip? Se o chip é ruim? Uhum. Porque pode ser que não seja. Pode ser que seja um chip que é pra tá aí mesmo, que até a tua própria alma colocou ali. Sim. Tá? Inclusive, eu descobri que eu tinha uma autoproteção minha. Uhum. Que vamos considerar que seja um chip. Não necessariamente é um chip, entende? Uhum. Mas teve uma vez, por exemplo, que eu fui como se fosse um cartomante e tal, ele lia a mão. E ele era bem forte, assim, tipo... E daí ele chegou ali na hora e foi ler minha mão e começou. Ele falou assim, que estranho. Eu já comecei a me assustar, né? Não tinha nada dessas informações ainda, eu era bem crua, bem virgem nas informações, né? Daí ele começou, nossa, que estranho. Eu, estranho o quê? Eu, fala, pelo amor de Deus, né? Lendo minha mão, só não tá estranho, Daí ele falou, então, eu não sei te explicar, não consigo ler. Eu, como assim não consegue ler? Não consigo ler teu campo. É como se tivesse um paredão preto na minha frente, eu não consigo te acessar. Isso me falam direto. Então, daí eu fiquei inteiro. assim, nossa, que estranho, né? Que medo e tal. Daí eu fiquei... Mas daí depois de muitos anos, eu fui entender que era uma própria autoproteção minha, porque eu tenho informações que não é realmente pra ninguém acessar. Então, de certa forma, como eu ainda não tinha conhecimento naquela época, eu tava chipada para o meu próprio bem, pra ninguém fazer nada que pudesse, quem sabe, me desviar. Você já se chipou? Não, meus chips... Tá agora os meus chips são conscientes, né? Entendi. Inclusive, tem uma coisa que aconteceu que eu ensino pros meus alunos isso, né? Que, olha só que interessante, uma pessoa fez a minha leitura, tá? Ela fez minha leitura, porque às vezes eu troco leitura com as pessoas, né? Tipo, eu faço as minhas próprias leituras, mas eu gosto que os outros façam também, porque as peças vão se encaixando, é muito interessante. Então, ela fez a leitura ali pra mim e tal, e veio uma informação que na hora, quando eu escutei, né, que lembra que eu falei, às vezes é atemporal, então a gente não entende agora, futuramente vai entender. Eu não entendi, mas eu senti que era muito importante. E eram desenhos, eram informações assim meio que palpáveis. Então eu peguei um caderno e eu desenhei, né, porque às vezes eu anoto as frases e tal. Então eu desenhei no papel o desenho, e aquilo começou muito visual ainda, ficou bem forte pra mim essa imagem.
Passou um ano, conheci um cara lá que trabalha com uma egrégora muito forte e tal. Ele e o irmão dele acessam vários multiversos aí, fazem umas liberações fortes de campo. Eles trabalham com esses seres bem trevosos, assim. Né? Às vezes a gente acha que a gente é da luz, trabalha da luz, não tem nenhum contatinho com eles, mas às vezes tem, tá? Mas a gente nem sabe, né, inclusive. Que tem a ver com família nossa, enfim, com várias coisas aí. E daí a gente marcou uma sessão e tal, e daí ele falou, então eu vou, no caso o irmão dele acessa, e ele vai confirmando ali as informações. E daí, antes de eu fazer o atendimento com eles, eu fiz uma meditação, né, pra me ancorar e tal, me proteger. E os meus mentores falaram assim, ó, faz tal e tal e tal coisa. E daí ficou bem claro. Só que quando me veio essa informação, eu lembrei do desenho. E eu falei, gente, que loucura, aquele desenho tem alguma coisa, depois eu vou procurar. E realmente, eu procurei e as palavras-chave estavam ali, só que antes eu não tinha entendido. Agora eu já estava preparada, depois desse um ano de tudo que eu estudei, que eu vivenciei, estava preparada com essa consciência para entender. Daí eu fiz o exercício que eles me mandaram fazer. Eu criei a estrutura ali, os negócios que eles me mandaram fazer para me proteger. Sim. Fui fazer o atendimento e o cara falou assim, tá, então agora a gente vai acessar teu campo. Eu, tá bom. E daí o irmão dele começou a falar assim, nossa, que estranho. Eu tô vendo várias dela, eu tô vendo um negócio, mas não consigo identificar se é real, se não é real, tô perdido, não consigo ver o campo dela. E eu comecei a rir. Eu falei, gente, deu certo. Eles o que? Eu falei, não, exatamente, meus guias me ensinaram a fazer um negócio agora. E deu certo, por isso que vocês não estão conseguindo acessar. Que é um bloqueio. Que é um bloqueio espiritual, bem forte, assim. E daí, na hora, eu falei pra ele, eu entendi que não é pra mim me proteger de vocês. Isso era só pra mim ter certeza que isso era real e que funcionava. Você colocou ali um antivírus Total! espiritual. Mega power! Que o Windows não, sei lá, A Apple não a Apple desenvolveria. nunca conseguiria desenvolver. É. E daí eu achei fantástico isso, porque me provou ali na hora que realmente era real, né? E isso foi por quê? Porque eu fui fazer uma live que eu desenvolvi a jornada da transformação, que são 22 meditações que vai trabalhando todos os processos inconscientes, todo o campo da pessoa. E só de fazer a jornada da transformação já é Nossa Senhora, é um chute no... Vá com Deus. Tararara. E daí eu pensei... sabe aquela coisa, tipo assim, não, tô ancorado o suficiente, é tudo certo, não preciso, né, me proteger aqui antes da minha live. E uma hora eu tinha botado, eu nunca boto geralmente vela, naquele dia tinha uma vela atrás de mim. E quando eu começo a querer fazer, tá gravado isso, tá salvo isso, tá no meu YouTube. Eu comecei a fazer o acesso pra começar a fazer a meditação, que era da jornada 1, a vela incendiou atrás de mim. Caramba! Pegou fogo. Acessem. Onde é que tá isso aí? Tá lá no meu YouTube. No teu YouTube. Acho que tá... Eu não sei se ela tá disponível porque é pra quem adquire a jornada, né? Ah, entendi. Mas quem sabe esteja, não lembro. Tá bom. Mas tem, tá o vídeo lá. Enfim, daí eu, muito calmamente, né, conectada com os meus mentores, falei, pessoal, só um pouquinho eu já volto, né? Vou ali apagar a vela. Eu fui pra cozinha. Na hora, me veio na cabeça, eu já, tipo, pensando nos meus guias, gente, o que tá acontecendo, né? Tá tudo bem aí? Tô ancorada? O que tá acontecendo? É um ataque? Daí eu olhei pra vela, em vez de eu, sei lá, botar na água, eu não sei o que eu fiz, eu acho que eu assoprei. Quando eu assoprei, a vela transbordou, assim, ela caiu nas minhas mãos, me queimou as mãos inteiras, assim. Você fala A cera. a Cera derretida. A cera derretida. Queimou, assim, tudo. E tudo acontecendo ali, né? Eu com o pessoal todo conectado na live ao vivo e eu tranquila, né? Pensei, gente, o que tá acontecendo? Tá tudo bem? Daí eles me falaram assim, não, isso é só pra te aprender que tu precisa se proteger sempre. E que isso é muito importante, porque isso é muito sério. Que tu não pode duvidar. Então a gente deixou eles te atacarem hoje pra te vivenciar isso no físico. Por quê? Porque a gente precisa ver para crer. Isso já aconteceu em processos meus físicos, de tipo, eu ficar 2 dias com uma dor de garganta absurda. E tipo assim, até inclusive teve uma amiga minha terapeuta que teve o mesmo processo, a gente vivenciou as mesmas coisas, a gente se ligou. Gente, não acredito que tá acontecendo contigo também. Mesma informação, foi muito interessante. Então, eu acabei, por causa disso, então, entendendo que era importante me proteger. E daí veio, então, em sequência, veio essa situação com esses senhores aí. E que depois eu entendi que não, depois eles fizeram o atendimento e tal, foi tudo tranquilo, mas isso me serviu, então, de prova física, né? E racional, que realmente era importante fazer os ancoramentos, fazer as proteções, ter consciência disso, saber com o que a gente tá, né? Lidando, ou com o que a gente não sabe, que a gente pode estar, quem sabe, lidando, né? Porque quando a gente tá ajudando muitas pessoas, a gente tá lidando com muitas egrégoras, né? Então, como às vezes a gente mesmo, sendo da luz, às vezes está em contato com
com algumas coisas de outras vidas, enfim, né, de coisas que a gente já fez também que não foi muito legal, né, porque a gente não tinha uma consciência tão elevada, todas essas pessoas que a gente está atendendo, que a gente está se relacionando no nosso dia a dia, também tem. Então, se eu não tiver sempre Aí, aqui, vira um pouquinho para assim, você. Aí, tá. fica melhor. Então, se a gente não tiver consciência disso e não souber trabalhar nossa energia e se proteger, Sim. a gente fica à mercê, né? A gente fica à deriva, fica É. com o barco à deriva. Quantas e quantas coisas eu sinto em mim, fisicamente, que eu falo assim, não existe nenhum motivo que eu consiga entender que possa ter causado isso. Mal-estares, dores, sensações, sabe? Nenhum motivo. Eu falo assim, mas o que que é isso? O que está acontecendo? Sim. E a gente não fica sabendo, né? Nunca fica sabendo. Fica se tu aprende a se conectar Se com o teu aprender a se coração conectar. e com os teus mentores, com o teu superior. Que é o que eu faço, né? Tudo que acontece. Daí é engraçado, assim, porque as pessoas começam a fazer os cursos comigo e elas começam a vivenciar mais coisas, ou começam a perceber que às vezes o que elas sentiam antes era já alguma coisa e elas não sabiam o que era. Uhum. E daí, então, elas começam a me relatar e tal. E hoje em dia, eu digo para as pessoas, né? Tudo que já aconteceu comigo, fisicamente, por exemplo, se eu não tivesse a informação que eu tenho, o conhecimento e a conexão que eu tenho hoje desenvolvida, eu teria ido no médico com certeza. Porque antigamente qualquer coisa que acontecia comigo, eu ia no médico. Sim. Então, hoje em dia, o que eu faço? Eu primeiro silencio, eu me conecto, eu peço auxílio, eu pergunto o que está acontecendo, eu me conecto com o meu coração e as informações vêm. E daí, às vezes, eu entendo se é pra fazer isso, se é pra fazer aquilo, né? Mas por que que isso não acontece? De novo, eu vou provocar você, Ju. Por que que isso não acontece com todo mundo? Porque as Apesar da pessoas não insistência. param pra se desenvolver. Mas o que que é se desenvolver? É treinar até tu conseguir. Porque assim, ó, isso é uma coisa que eu queria fazer. Foi bom tu ter voltado pra essa tua dúvida. Porque isso é uma coisa que eu queria falar desde o início. E no fim a gente vai falando. Sim. E eu acabo fugindo de novo do assunto. Tá. Todos somos médiums. Todos somos médiums. Médiums. Todos somos médiums. O que é uma Só letra de uma que- música sua também? Não, agora me veio. Acho que eu vou criar uma música nova. É? Então, assim, todos nós somos médiums. Ah. Porém, alguns nascem com isso mais aflorado, Uhum. alguns desenvolvem, alguns não. Mas é por livre e espontânea vontade. Ou porque alguns já estão chipados, né? Vêm chipados aí e não estão conseguindo daí Com tirar limite- essas camadas de ilusão. Com limitação. Sim, porém, nós estamos passando por essa transição planetária. Então, tem muitos véus que estão caindo porque não tem mais como sustentar essa vibração. Porque, digamos que seja um chip. O chip tem uma vibração, uma frequência. Se o planeta Terra não está mais sustentando essa frequência, essa informação, essa vibração, o chip vai se dissipar uma hora ou outra. E é isso que está acontecendo com a humanidade. Os véus estão caindo. Por isso que tem tanta gente que está começando a se interessar por esse assunto, está buscando informação, muita gente vendo números repetidos no mundo todo. Como assim? Que doideira é essa? Nossa, eu tô vendo 1111. Nossa, eu descobri que o mundo inteiro tem gente vendo 1111. Que bruxaria louca! Entende? Isso são sinais. E isso tira a gente do racional, isso é ótimo. Só que às vezes as pessoas não entendem, ficam assustadas. Tem gente que tem vergonha, sabe? Tem gente que tem vergonha de dizer pra alguém, por medo ou por virar chacota, de tipo dizer, nossa, comecei a perceber que esse número tá aparecendo direto pra mim. Ou que tem coisas estranhas acontecendo aqui em casa. Porque, por exemplo, eu não escondo de ninguém. Eu já tive umas 2 ou 3 situações, eventos, em que eu posso contar em detalhes, acho que eu já contei para você, de coisas que aconteceram completamente sem explicação, como 2 copos quebrando num hotel lá em Brasília, que aconteceu Sim. comigo. Eu já contei essa história para você. Uhum. Detalhadamente, rapidamente, eu estava lá em Brasília, e aí estava lá no quarto pagando uma conta com código de barra. Naquela época ainda não tinha o celular que fazia a A gente leitura começa de a contar código de essas barra. histórias, a gente entrega a nossa idade, né? Que horror. É. Mas não, não faz. Ah, Não, tanto é que eu tinha um computador, tinha um laptop, então Sim. não era tão lá atrás, mas ao mesmo tempo não tinha o celular que fazia a leitura de código de barra. Uhum. E de repente eu vi um estalo de um copo quebrando e o copo quebrou. Eu falei assim, de onde é que veio isso? Eu fui verificar, estava em cima de uma geladeira que tinha ido pro chão sem nenhum motivo. Uhum.
Fiquei lá pensando o que tinha acontecido, meu Deus, o que aconteceu, o que aconteceu. Não cheguei em nenhuma explicação, fui lá, peguei os caquinhos do copo, coloquei lá na lixeira, voltei a fazer o pagamento do código de barra da conta. Em 2 minutos o outro copo foi pro chão. E dessa vez eu entendi, já tinha ouvido pela primeira vez, que o copo tinha sido arremessado na parede e depois tinha ido para o chão. E os guardanapos que estavam embaixo do copo estavam lá no chão também. Então, assim, não existia nenhuma força conhecida, nada, absolutamente nada, nenhum rato, nada, nenhuma barata com esteroides anabolizantes, entendeu? Que pudesse ter Não levado era o aquele. Chapolin Colorado tomando a pílula Não, da Nicolina também, nem a né? geladeira estava Sim, tremendo, nada, nada, nada. Então não tem explicação para o que sim. aconteceu, a não ser alguma outra causa que seja completamente desconhecida pelos cientistas, completamente desconhecida. Então, Depende aos cientistas, né? Porque já tem cientistas que estão conseguindo não, os trazer cientistas, informações e provas suficientes com relação eles têm à as te... matéria ser limitada. Ó, mais uma vez voltamos para a matéria É, limitada. mas o que eu posso falar para você é como não tinha nenhum cientista observando não estava lá observando aquele espaço. Sim, Ele não pôde, ninguém poderia agora dizer o que é aquilo ali, o que aconteceu. Não, mas eu tenho certeza que não é nada físico aqui, nada normal. na dupla fenda, É, eles mostram isso, né? o quê? Que quando tu bota um observador, infinitas Que os possibilidades átomos surgem. passam a se comportar de forma diferente. Daí surgem as infinitas As possibilidades. infinitas Ah, possibilidades. Então, assim, num caso como esse, e eu conto para todo mundo, que é uma das poucas situações em que eu tive algum tipo de experiência que eu chamo de extra sensorial ou diferente ou fantástica, né? espiritual, enfim, cada Espiritual. um chama de um jeito. É. Então eu conto e isso aconteceu. Mas realmente quando as pessoas não têm certeza, porque as coisas são muito sutis, quando acontecem são muito sutis, e aí a pessoa pode acabar pensando que ela tá louca, que ela tá maluca. Uhum. Porque não é uma coisa não é nem claro para ela mesma. É uma coisa que tá assim meio obscura até para ela mesma. Então esse que é o grande problema. Como por exemplo as imagens de OVNIs. Adoro ficar olhando imagens de OVNIs na internet. Eu Vejo um também. monte, vejo um Uhum. monte. Mas é engraçado, não tem nenhuma. Quer dizer, todo mundo fala assim, não, mas essa aqui é super clara. Desculpa, eu não vejo nenhuma que fala assim, não, isso aqui é um OVNI, não tem como não ser outra coisa. Não, não tem como ser. Sim. Por Eu quê? tenho um conhecido meu, que inclusive, ele é meu, ele mora perto. Hum, Mora perto. hum, Que eu moro em Florianópolis, né? sim, Na Ilha da Magia, não por nada. E ali tem muitos vou casos. pegar uma aguinha, mas continua Tá, falando aí. tem muitos casos ali. Hum, E a gente vai, então, né? Tem o costume de ir pra praia e tal. E ele é fotógrafo, é, né? E ele, então, sempre é uma rotina dele ir pra praia e tal, fazer fotos, enfim, vídeos. E, de repente, ele começou, quando ia pra casa pra revelar, né? Revelar, pra olhar, né, as imagens que ele captou, começou a perceber que ele tinha captado vários discos voadores. hum, Na hora ele se assustou, achou que não podia ser. Ele é muito racional, também é meio que nem tu, não tem muita. hum, Tem experiências, mas não tem muita conexão, enfim. Ou sim, tem, mas não sabe identificar. É, E ele começou então a se questionar, fazer vários cálculos, tentar ver o que era, se podia ser um avião, qualquer um outro objeto. Começou a fazer cálculos de velocidade e chegou à conclusão que realmente é impossível ser algo daqui da Terra. Não tem como, ele falou. Eu fiz todos os cálculos, ângulos, não tem como. Falei com sim. pessoas especialistas aí pra gente tentar entender. E isso virou uma rotina. A partir dali ele começou a ver sempre. Daí eu falei, eu tô sempre às vezes no mesmo lugar que tu, eu nunca vi. E ele falou assim, porque tu não para pra olhar. Eu falei, isso é uma realidade. Pra começo de história, eu nunca paro por muito tempo pra olhar É o lá em céu. Florianópolis que ele veio? Geralmente eu paro ali pra fazer minhas meditações, mas eu nunca fico, às vezes, horas olhando, né? Que nem ele, que é a profissão dele fazer isso, pra poder captar, né, fragmentos de momento ali. Então ele começou a ver, e às vezes ele disse: eu não consigo a olho nu ver. Eu vejo nas imagens, porque é tão rápido que eu não consigo. Mas eu acho que não é que ele passa rápido. Na minha concepção, a vibração do elemento é tão Hum, rápido que o nosso olho físico não tá captando. Então, assim, se tu não vê com o teu terceiro olho desenvolvido, parar pra buscar essa informação, acho que a gente não vai ver. Só que mas isso ao já é uma mesmo, coisa que eu não faço. Eu não paro mas ao pra mesmo ficar tempo, eu tentando tenho uma captar. tia Beth.
Beijo pra senhora, inclusive tá aqui passando férias também agora. Olha só. Que agora ela já tem quase, eu vou revelar a idade da senhora, tia, desculpa, tem quase 80 anos de idade. Maravilhosa. É, quase 80 anos. Quando ela tinha mais ou menos uns 10 anos, estamos falando de 70 anos atrás, Olha só. ou talvez até menos que 10. Aqui mesmo em Pissarras, não tinha nada do que tem hoje. Pissarras era um Claro. mato que só tinha praia, mas era só mato. E tinha uma casinha aqui, 1,5 km depois tinha outra casinha e era assim. Sim. E aí eu lembro, ela conta que a nossa bisavó, a avó dela, pediu para que ela fosse entregar algo no vizinho Aham. e já era final da tarde. Quando ela voltou com medo de que tivesse cobra, porque naquela época, né, ainda era mato, tinha um caminhozinho, mas sempre tinha uns bichinhos ali. Então ela foi olhando pro chão para ver se tinha cobra, tinha alguma coisa, e já estava escurecendo. Uhum. 70 anos atrás. Isso significa que nós estamos em 2022, 1950 e alguma coisa. Aí ela estava lá olhando assim o chão, de repente ela começou a olhar o chão e o chão começou a se iluminar Olha que lindo. inteiro. Uhum. Não tinha lua naquele dia. Uhum. Ela falou assim, de onde é que está vindo essa luz? De onde está vindo essa luz? Quem está produzindo essa É. luz? A única coisa que podia produzir essa luz eram os automóveis, que era uma coisa muito rara, mas muito rara naquela época, assim, inclusive Claro. nas cidades ainda de interior. Quer dizer, já existia desde do início do século, mas cidades do interior ainda era muito raro. Uhum. Ela olhou para trás, nada de carro, coisa nenhuma. Meu Deus, de onde é que está vindo essa luz? E ela começou a sentir uma vibração, como se fosse uma vibração fazendo um empuxo para baixo. Aí ela começou a olhar o mato e o mato começou a baixar. Uhum. Começou a baixar. E a luz cada vez mais. De repente ela olha para cima e aquele negocinho. Cheio de luzes. Uhum. Ela disse que a impressão que ela tinha é que o negócio estava a menos de 5 metros dela. A uns Bem baixinho. 4 metros dela, 3 ou 4 metros, muito baixinho. Uhum. Em cima dela. Ela olhou aquilo, nossa, na mesma hora ela se enfiou no meio do mato e ficou ali com a mão na cabeça, rezando. Se fosse eu, já estaria falando assim: Jesus está comigo, Jesus está comigo, Jesus está comigo. Isso. Rezando. Foi o que ela fez. Foi o que ela fez. Meu Deus, pelo amor de Deus. Ficou lá rezando. E ficou ali um tempão assim, rezando e tal. Daqui a pouco ela sentiu que a vibração do mato deixou de acontecer. Aí que ela teve coragem, depois de alguns minutos, de olhar e o objeto não estava mais lá. Uhum. Ela voltou correndo para casa da minha bisavó para contar o que tinha acontecido. E ninguém acreditou nela. Naquela época, minha bisavó tinha uma casa de madeira que tinha um segundo pavimento. Uhum. E a casa de madeira da minha avó dá para ver direitinho a ilha feia. A ilha, tem uma ilha aqui em Pissarra chamada Ilha Feia. Ai, que loucura. Em cima da Ilha Feia tinha lá 3 objetos luminosos. Olha que Fazendo assim, ó. interessante. Olha. 1950. 1950. Então, naquela época, por exemplo, não tem como uma pessoa ter uma Sim, experiência como essa. sim, Ainda sim. por cima, a bisavó, a avó dela, fala assim, olha lá, a gente tá vendo. Elas não Sim. sabiam o que era aquilo. Claro. Elas só entenderam que aquilo que elas tinham visto Uhum. eram OVNIs, ou algo semelhante a Sim. isso, Depois de 20 muitos anos anos. depois, quando Uhum. passaram a ter esse tipo de informação. E eu ia falar, inclusive, tem aquele quadro da ceia com Jesus, com todos os seus discípulos, que atrás, se tu for olhar, tem discos voadores que eles botaram. Tu nunca viu essa imagem? Não. É a clássica. A imagem clássica da Ah, ceia, da Santa Ceia. da Santa Ceia, que foi Sim. o Da Vinci que Da Vinci. que Da que Vinci ou desenhou. Michelangelo? Agora eu não lembro. Daqui a pouco eu já vou. Mas enfim, se tu... Ah, tu tá no Google aí? Tô no Google. Coloca aí então pra te ver. Nós não somos conhecedores de... Mas acho que é o Da Vinci ou Michelangelo, enfim, né? mas ali, ó, na imagem, eles botaram, ele pintou isso. Porque, na verdade, isso sempre fez parte da nossa história, até na Bíblia, né? De uma forma ali oculta, Da Vinci. É o Da Vinci. Uhum. Eles colocam ali, sabe? Hum. Sempre tem essas informações, só que a gente às vezes não sabe interpretar também, né? Na Bíblia Sim. tem várias formas que eles trazem isso.
Sim. E daí, então, tem nessa imagem aí, se tu for olhar, tem uns discos voadores lá no céu, Olha só. fora da catedral. Uhum. Como mensagem subliminar. Santa Ceia OVNIs. Deixa eu ver aqui, tô olhando aqui. Eu vou olhar direitinho depois. Sim, Tem OVNIs na Santa Ceia, então. tem. Uma representação deles. Tem também. Uhum. Ô, Ju, Ah, quem é a pessoa que hoje, que esteja passando por qualquer tipo de problema, que procure por você? como Pra- assim? Vamos supor, a pessoa está enfrentando qualquer tipo de problema. Problema emocional, problema, sei lá. Me fala, o que a pessoa pode estar enfrentando hoje que você acha que pode ajudar com as suas terapias? Então, é que assim, é interessante, porque eu já atendi gente de tudo que é classe social, de tudo que é tipo, até religião, gente até Uhum. que é ateia, né? Mas eu digo As assim, pessoas te procuram por curiosidade ou porque elas estão os precisando? dois, os Uhum. dois. Tem gente que vem porque já tá desesperado, porque, sei lá, de repente me achou na internet. Tem gente que é porque foi indicado por fulano. Tem gente justamente que, né? Por isso que eu gosto de trazer muitos depoimentos na internet, porque as pessoas vendo o depoimento do outro, às vezes elas se identificam. Às vezes tem gente ali que tá há 3 anos olhando meus stories todo dia. E daí, de repente, eu faço um atendimento que a pessoa fala assim: ah, e daí quando tu foi fazer meu atendimento ali, nossa, me ajudou muito quando tu fez tal coisa. Ou tipo, isso aí resolveu pra minha vida. Daí a pessoa que tá 3 anos olhando, de repente ela leu aquela palavra, ela falou assim: nossa, então a Ju também sabe me ajudar. Entendeu? Hum. Porque assim é algo muito amplo. E daí eu percebi assim que o que mais as pessoas têm dificuldade, né, independente da religião, do credo, do poder aquisitivo, sempre é relacionamento financeiro. É Isso o que as pessoas mais querem resolver. e é engraçado, assim, porque eu acabo aprendendo muito fazendo os atendimentos, porque cada pessoa tem uma consciência, né, e tem Uhum. toda uma história por trás. E os mentores, eles sempre trazem as informações de acordo com o que a pessoa vai entender também, Uhum. né? Uhum. Então, às vezes as perguntas são muito parecidas ou são as mesmas de uma pessoa para outra. Só que a forma que eles trazem o ensinamento para a pessoa entender e aprender sobre aquilo é totalmente diferente. Então, tem vezes que, claro, eu acabo esquecendo depois, né? Imagina quantas coisas, né? Mas às vezes eu junto ali fazendo a leitura, me emociono e falo assim: nossa, que incrível isso que eles te ensinaram agora. Muito obrigado por eu ter essa oportunidade, porque eu, né, de certa Hum. forma aprendi aqui também, né? Depois às vezes eu acabo esquecendo, porque é muita informação, né? Eu peço para eles. Não tem porque eu ficar guardando, né, informação de tudo, de todo mundo. Então, quando faz muito sentido pra mim ou é muito importante, eu acabo lembrando. Ou às vezes eu tô assim falando com alguém e daí eu acabo lembrando daquela informação lá porque vai ajudar a outra pessoa. Então, assim, eu acho que primeiro a pessoa tem que sentir, né? Eu acho que ela tem que sentir com quem que ela quer ser atendida, porque, como a gente falou, tem muitas pessoas trabalhando por aí. E cada pessoa vai ressoar com um certo terapeuta, né? Porque a gente tem a nossa história, a gente tem a nossa energia, a gente tem a nossa egrégora. Então, assim, qualquer problema que a pessoa tiver, eu teria capacidade de ajudar ela. Não importa qual seja. Uhum. Mas ela precisa sentir que é eu que vou ser o canal pra ela. Que, de Uhum. certa forma, ela gosta, que ela se sente segura, que ela quer ser atendida por mim, entende? E a partir daí a gente vai desenvolver, porque eu vou me conectar com o campo da pessoa, com a egrégora dela, e a partir dali que as informações vão vir, né? Claro que eu vou ter técnicas que eu tenho. Às vezes, vou te dizer que às vezes tem técnicas que eu desconheço, que vem na hora do atendimento. Que os próprios mentores da pessoa me trazem, ou a minha egrégora me traz ali na hora. Uhum. Que eu, às vezes, nem sei o que eu tô fazendo. Depois passa um tempo, eu descubro que é uma técnica, sei lá, que um fulano já usa com um nome tal. E de Entende? todas as técnicas ou terapias que você oferece, as que são mais procuradas são Leitura de registros acásticos. leitura de registros E a akáshicos, mesa que eu consigo daí passar um norte pra pessoa, mesa radiônica. direcionar, Uhum. entendeu? Rapidamente falando sobre leitura de registros akáshicos, como é que seria? Rapidamente. É assim, ó, o Akasha, ele é como se fosse o éter, ou uma biblioteca, vamos dizer assim, tá? Uhum. É uma biblioteca onde tem todas as informações ali registradas, Da alma, de tudo. de tudo. Então, passado, presente e futuro tá nesse Akasha, nesse espaço maior, Uhum. tá? Então, tanto de objeto, quanto de pessoa, quanto de animal, de De local, tudo que endereço, aconteceu tudo que no universo. existe tá ali, Tá bom. no Akasha. E daí, então, eu vou através de uma oração, de uma meditação, eu vou me conectar com a pessoa, né, vou me contar com os mentores da pessoa, e os mentores da pessoa vão me dar o acesso do que a pessoa precisa para o momento ou para futuramente ela vai precisar, né? Entendi.
E daí ali vem, né? Tipo, é sempre uma novidade. Pra mim, eu nunca sei o que vai vir, né? Então, assim, as pessoas às vezes falam assim, eu queria saber minha vida passada. Por quê? Quem sabe tu não precisa saber. Mas se tu precisar saber, porque isso que tu passou naquela vida tá te impedindo alguma coisa no teu agora, tá te bloqueando por algum motivo, daí vai vir. Uhum. Mas não sou eu que vou, eu quero acessar, ver o que ela foi na 20ª vida dela. Até porque a gente nem sabe se nem Uhum. sabe se foi dessa vida, né? Uhum. Nossa, eu tenho tantas histórias, eu poderia fazer um podcast só Eu contando sei, histórias de é muita acessos de coisa. pessoas. É muito, muito legal. Há alguma coisa que você está oferecendo agora nas próximas semanas ou meses que as pessoas podem acompanhar você? Alguma aula pela internet, algum curso, alguma coisa assim? Então, eu vou deixar disponível, tá? Tá. Antes não estava. Eu Uhum. fazia, às vezes, algum lançamento, fazia alguma organização específica para isso. Uhum. Agora eu vou deixar disponível a Jornada da Transformação e o meu curso DEM, que é o Despertando Eu Maior, que foi um curso que eu desenvolvi, tá? Despertando Despertando Eu Maior. eu maior. Isso. Uhum. E também, ele é o Deus em mim. Olha só que interessante, eu tava correndo uma vez. Deus em mim, é verdade. Deus em mim. Eu tava correndo e uma hora me veio essa informação, assim, que o meu curso, na verdade, ele era o Deus em mim. Que era Uhum. eu ensinar as pessoas, nesse processo do despertando eu maior, era elas acessar o próprio Deus nelas mesmas. Olha, esse curso Deus em mim é bem legal, hein? Esse Não, é nome bem desse forte. curso. Não, Deus eu em mim. tenho muitos depoimentos das pessoas que já Uhum. fizeram. Eu sou muito grata, assim, por ter sido o canal pra isso. Mas Porque ele eu tá na realmente canalizei Ele ele. tá na internet? Então, eu consegui, então, ano passado, retrasado, nossa, o tempo passa tão rápido, mas eu fui pra São Paulo, gravei esse vídeo, Curso? gravei esse curso todo. Então, assim, antes eu dava as vivências, né? Então, era tipo um final de semana, a pessoa ia ali comigo, eu passava e ela levava a apostila, então, pra ela poder estudar em casa e tal. Hoje em dia, por causa da pandemia, acabei me obrigando, vamos dizer assim, e percebendo a importância de dissipar isso de uma forma mais acessível para as pessoas, sem Uhum. depender também de mim. Então, eu acabei criando módulos, ele se tornou mais completo. Então, a gente colocou na plataforma QIFI, que é bem legal. E daí, ali tem os módulos com as aulas. Dentro de cada módulo ainda, né, dependendo da aula específica, tem videoaulas com aulas extras que eu acabei desenvolvendo depois. Tem algumas lives também, que às vezes eu convidei alguma pessoa que trabalha, assim, especificamente naquele assunto que eu tô tratando no curso. Uhum. Eu coloquei ali o link também, porque tá no meu YouTube, mas como só eu que sei, a pessoa não tem noção de tudo que eu tenho de material já disponível gratuito, Sim. acabei organizando, então, isso dentro do QIFI. Então, a pessoa tem o curso, tem os exercícios, tem a apostila, tem tudo, Que né? legal. E daí, então, assim, tem esse curso, quem compra o curso já ganha a jornada da transformação também, Uhum. tá? Ainda isso eu tô negociando, tá? Tá. Tô negociando, mas a princípio tu pode comprar só a jornada, tu pode comprar o curso e quem sabe ganhar a jornada, ainda não decidi, Uhum. mas provavelmente vai ser assim. É porque aí que tá, né? Se eu coloco um valor mais alto, tem gente que eu não consigo ajudar. Entendi. Entende? Se eu coloco muito baixo, quem sabe a pessoa não dá valor, ou eu também não tô fazendo a troca justa de energia, né? De conhecimento, de tudo que vai acontecer na vida da pessoa. Então, enfim. E essa jornada de transformação, pensa comigo. Como é que eu vou cobrar um processo que eu desenvolvi com as minhas próprias experiências, com todos os estudos que eu já fiz, sendo 22 meditações, sendo assim, que cada meditação é como se fosse um atendimento particular. Então, imagina se eu vou cobrar meus atendimentos, né, de 250 a 350, mais ou menos, os meus atendimentos. Vou cobrar isso vezes 22. Não daria. 22. É. Vai ficar... Mas eu não vou conseguir ajudar ninguém. Uhum. Então, eu pensei, não. A minha ideia é ajudar o mínimo, né, o máximo de pessoas possível no mínimo valor possível. Então, eu tô ajustando isso aí. Então, vai ficar disponível tanto a jornada quanto o curso No QIFI. no QIFI. Tá. Daí, por Vamos exemplo... colocar depois aqui os links, tá? No Hotmart não tá. Não, eu tirei do Hotmart. É? Desculpa, Hotmart. Desculpa, Hotmart. Coloquei no QIFI. É? Por alguma razão, As depois taxas são mais As baixas. taxas são... Ô, Hotmart! Não, e outra também, o visual também eu achei mais bonito. Do QIFI? É, porque é como se fosse, parece que eu tô dentro do Netflix. Que E legal. daí tem as telinhas ali, assim, daí tu passa o mouse, ele amplia, eu achei mais bacana. Vou colocar mais aqui o link bonito. pra vocês. Isso. Tá. E daí, eu tenho um grupo, tá, que eu criei. Mentoria. Que na verdade, assim, ele serve de mentoria, tá? Mas na verdade, assim, as pessoas acabam conseguindo ficar mais em contato comigo, mais perto de mim. Uhum. E todos os dias elas recebem
como um conta-gotas. Se o cara quiser ir lá tomar um café com você, sentar, bater um papo, um Não suco, precisa, não. almoçar. Pô, tem um feijãozinho aí? Cara, não precisa Não? ser tão, ser tão próximo assim. Mas imagina, eu sou uma pessoa super sociável, né? Adoro, sei, sou super eu sei. comunicativa. Mas é que daí sempre tem um sem noção que quando vê, né? Eu tô brincando Minha com casa você. não pode ser da mãe Joana. Com certeza. É da Juliana. Da Juliana. Então, assim, eu criei esse grupo, tá? E daí, todos os dias, eu faço uma meditação POC, que eu chamo, né? Que é uma meditação de 5 a 7 minutos. Já aconteceu de passar um pouquinho às vezes, mas é mais ou menos isso. 5, Que é isso que a 7 gente fez minutos. aqui. Que é o que a gente fez hoje, aqui. que tu fez comigo. Uhum. Então, assim, todos os dias eu mando a meditação para as pessoas fazerem. E daí, dentro dessa meditação, que eu digo que a gente vai fazer a respiração de consciência viva. Tá? E daí, dentro dessas meditações, eu canalizo na hora. Então, todos os dias eu trago alguma coisa que vem. Às vezes é alguma técnica que eu já conheço, às vezes é alguma coisa aí espiritual que tá surgindo. Tá? E isso ajuda, então, muito as pessoas. Elas vêm sempre me relatar. Tem gente que já pagou o grupo 3 meses porque, eu não quero esquecer, então já vou deixar pago, tô no grupo. Não, mentira. Acho muito bacana, sinal que realmente tá fazendo diferença na vida delas. E daí, todos os dias também eu mando um texto. Nesse texto, eu trago a informação da energia do dia, pra gente poder se guiar melhor com o que tá acontecendo. Porque a astrologia traz muito essa informação pra gente, o Kim dos Maias também. E às vezes eles se fundem, eles se conectam. Então, tipo, a gente consegue ter uma visão do o que tá passando, porque às vezes a gente tá passando por umas coisas que a gente não tá identificando, e na verdade é um processo coletivo e tá tudo bem. Então, isso serve como se fosse um guia diário. Então, as pessoas leem ali, elas já entendem. Eu faço perguntas também nesse texto. Então, tem várias perguntas que eu trago pra pessoa, né? Porque é muito importante a gente perguntar, né? A gente tem costume de reclamar. E não, a gente precisa perguntar pro universo como pode melhorar isso tudo. Uhum. E não ficar só reclamando, né? Então, assim, se questionar, que é o que tu faz também, né? Mas questiona, faz perguntas. Tu vai, às vezes, acessar sozinho, ou o universo mesmo vai te trazer a informação de alguma outra forma. Então, eu trago muito esse exercício das perguntas dentro do contexto do que a gente está vivenciando no dia. E daí a meditaçãozinha para dar um upgrade ali no nosso sistema, né? Porque daí a gente acaba trabalhando no nosso equilíbrio da energia, passa o dia às vezes mais agradável ou à noite, né? Porque tem gente que gosta de fazer de noite. E as pessoas podem acompanhar isso aonde? Nas suas redes sociais? Pode ir lá no meu Instagram. No seu Instagram, que é o Jufronza com 2 Z. Jufronza. Jufronza com Tudo 2 junto? Z, tudo junto. Com 2 Zs? Isso. O meu canal de YouTube estava como Jufronza, agora eu botei Despertando Eu Maior, mas deixei como, né, o codinome de Jufronza. Jufronza, então, no canal YouTube Despertando Eu Maior. Despertando Eu Maior. Mas eu gostei do Deus em mim, hein? Então, Deus em mim é forte, Deus né? em mim é legal, Mas é que hein? daí o Deus em mim é depois que tu passou por toda a jornada, todo o conhecimento, todos os Vê se existe um canal de YouTube Deus em mim, de repente você quando troca eu lá. mudo. Mas é que o Despertando é Maior também, eu tenho um carinho bem grande Despertando Eu Maior é por legal ele. também, é verdade. É porque foi quando eu tava canalizando todas essas coisas aí, meio que veio surgindo tudo. E eu entendi que, na verdade, assim, o Deus em mim, eu vou dizer que é como se fosse, o Despertando Eu Maior é o básico, e o Deus em mim é o curso avançado. Entendi. Que é o do curso de leitura de registros acásticos que eu faço, né, Entendi. também. Inclusive, acho que agora, janeiro ou fevereiro, eu vou dar um curso presencial lá em Curitiba de novo. Que legal. Tá? Então, assim, é isso que eu tenho. Assim, hoje, que eu posso ajudar as pessoas, tá? Claro que eu sempre acabo fazendo alguma vivência, alguma coisa que eu sinto presencial. Mas, assim, a pessoa, não tenho como te encontrar, moro muito longe, né? Que tem gente, às vezes, que, né, mora... Não tem condições. Até fora do país. Então, fazer... e outra, o curso... O grupo esse que eu desenvolvi é R$19,90 por mês. É tipo assim, pra qualquer um fazer. Super acessível. É só uma troca mesmo de... Entendeu? Pra não dizer que tá ali de graça, é porque senão a pessoa não dá valor, né? Então, R$19,90 mensal, faz parte do grupo. Todos os dias tem a possibilidade de fazer essas meditações. Sim. Ou que pode ser só uma respiração. Às vezes tu vai ali começar o trabalho, né? Ou vai dormir. Bota ali pra ouvir. Tá? Que já ajuda um monte. Tem ali o guiazinho pra te poder se guiar também. Né? De certa forma, tá mais próxima também de mim. Sempre que eu tenho algum insight, ou quando tem um portal rolando, uma lua cheia diferente, uma coisa assim, eu sempre trago essa informação. Então, pra pessoa estar esperta, saber o que fazer, o que eu faço. Lá no meu Instagram também eu acabo trazendo, né? O que pode fazer. Às vezes as pessoas gostam de fazer ritual, fazer exercício pra melhorar a cocriação. E daí tem a jornada da transformação, que é com as meditações, que são processos bem legais, né? Porque daí é como se fosse um atendimento, como se fosse uma terapia. Só que daí tu pode ter isso pra ti pra fazer várias vezes. Até porque, às vezes a pessoa fala assim...
Ah, eu descobri que eu tenho problema com a minha mãe, tenho que curar minha mãe. Daí fez uma meditação com a mãe, trabalhou várias coisas ali, achou, não, agora, né, eu chorei, senti tudo mais, então agora minha vida vai andar porque eu curei minha mãe. Só que não. Porque a gente precisa acessar várias vezes a mesma informação, porque ali tem várias coisas para resolver. Uhum, Então, a gente precisa, às vezes, fazer vários acessos com relação a mãe e pai, por exemplo, que é a nossa base da vida, uhum. para daí ir destravando o que a gente precisa, tá? Eu mesma já acessei em mim várias vezes a mesma informação, só que sempre é diferente, a gente sempre entende coisas diferentes, a gente cura, e a partir desses processos de cura, que a gente diz, né, cura da consciência, a gente passa a ver diferente. E quando eu passo a ver diferente, o mundo ao meu redor vai se transformando. Porque é a forma como a gente tá vendo o nosso mundo, como a gente vê o universo que tá se moldando tudo para nós. Entendi. Então, conforme a gente trabalha a nossa energia, a gente trabalha a nossa consciência. Ou, quando a gente trabalha a nossa consciência, Trabalha a gente energia. trabalha a energia. E isso faz com que a gente veja as coisas diferente. Porque a gente tem entendimentos diferentes. E a partir disso, a gente molda toda a nossa realidade. Isso é assim que vai se construindo a nossa trajetória. Maravilha, Ju. Maravilha. As pessoas podem procurar você também presencialmente, porque você mora lá em Florianópolis. Tem algum Florianópolis. tipo de atendimento que precisa ser presencial ou não? Então, barras de axis Uhum. e cone chinês, por exemplo, Que você faz também. porém, eu já não testei ainda, tá? Mas já ouvi dizer que tem pessoas que estão fazendo barras de axis à distância. Uhum. Eu não testei, até não teria que comprar uma cabeça, né? Que a pessoa tem que colocar a mão na as cabeça, mãos na né? cabeça. Então, assim, tem gente que eu sempre falo assim, todos os meus atendimentos podem ser online, né? Tirando as barras, né? Que eu até quero testar essa ideia. Tem uma amiga minha que a gente troca barras direto. Uhum. A gente vai comprar as cabeças e nós vamos começar a testar pra ver se funciona mesmo. Daí, se começar a funcionar, eu vou começar a fazer... Posso fazer à distância também, já é uma possibilidade extra, né? Até porque tudo é energia, né? Se eu consigo me conectar, então eu posso me conectar assim também. Mas daí eu acho que a gente precisa de uma estrutura maior, né? Como eu já trabalho com isso, eu tenho esse entendimento. Mas enfim. Sim. Ainda não tô fazendo, mas possivelmente futuramente. Então... Às vezes as pessoas elas falam assim, não, mas eu quero que seja presencial, então eu vou esperar tu chegar em Porto Alegre, né? Porque eu volto e meia, eu vou Curitiba, eu fico mais em Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Então eu Sim. tenho espaços lá que eu acabo atendendo fisicamente. Então as pessoas falam assim, não, eu vou fazer agora a leitura de registros contigo, mas quando tu vier, tu me avisa que eu vou fazer o reiki com cristais e o Haharatis agora aqui. Porque as pessoas, elas querem me encontrar, elas querem sentir. Claro, claro. Né? E Quer ver que você é real, diferente. né? E daí é diferente, porque daí às vezes eu converso um pouquinho mais, daí boto um óleo essencial, né? Boto os cristais. Então, e as pessoas, elas acabam sentindo mais, porque elas estão às vezes acostumadas mais no físico, né? Que maravilha. Mas isso pode ser desenvolvido. Que maravilha. É. Pra gente terminar, eu sei que você gosta de cantar também, Adoro, não é? gosto muito. Quer lembrar de alguma coisa que você criou ou não? Ou alguma coisa que você gosta de cantar que não seja E sua? Não agora tu sei. me pegou assim de surpresa, o que eu posso Qualquer cantar? coisa. Qualquer coisa que você lembre. Pode até ser alguma coisa que esteja na internet, eu te dou aqui pra você ler. Pra você. Então eu tava. Sabe que eu tava cantando aquela música quando a gente começou? Que eu não sei se tu gravou, acho que tu não gravou, né? Gravei. Tu gravou? Gravei. Então Tá tu aqui pode... gravado. Então, porque eu fiquei com ela na cabeça. E é só chegar sabendo que a gente tem o sol na mão. O brilho das pessoas é bem maior e vai iluminar nossas manhãs. Vamos cantar de samba com união no pique de uma escola campeã. Eu já imagino um monte de gente de luz, né? Não vamos deixar ninguém atrapalhar a nossa passagem. Não vamos deixar ninguém chegar com sacanagem. Vambora que a hora é essa e vamos cantar. Não vamos deixar uns e outros levar. Vamos lá! Ei! Eo, eo, ea, que a festa vai apenas começar. O homem falou. Então, essa música, quando eu canto, cara, eu gosto muito dela. Só que quando eu canto, ela me lembra muito esse período da transição planetária, que é como se a gente estivesse chamando a galera pra, tipo, vamos se juntar a esse exército do bem, esse exército da luz, vamos passar por essa transição planetária, porque está acontecendo agora. E tá sendo muito rápido o processo, né? Quanto mais as pessoas chegarem à informação, se autotrabalharem, saberem se conectar com essas energias mais elevadas, mais rápido a gente vai chegar na quinta dimensão. Maravilha. Maravilha. Mais leve vai ficar a vida pra todo mundo. Ju,
Maravilhosa essa conversa que a gente teve aqui, né? Gostou mais? Adorei, Que adorei. bom, Eu já te coisa boa. conhecia, nós já conversamos tantas vezes, mas eu acho que as Sim. pessoas mereciam ter a sua presença aqui. Eu sei que Ah, você já apareceu em gratidão. outros programas por aí também, em outras Sim. lives. Você faz live o tempo Cara, teve inteiro, uma né? rádio, olha só que louco, uma rádio de Londres. Ah, A mulher me achou por um hashtag Nova Era na internet, me chamou. E a gente marcou e a gente fez um podcast um na rádio podcast. da Europa lá. Que Apareceu lá. legal. Achei fantástico. Olha Eu só. gravei no YouTube, só não publiquei ainda, porque eu teria que editar o vídeo e eu não editei. Mas tá lá, na minha... Fiquei bem Inclusive, feliz. você sabia Para que os você brasileiros pode de lá. transformar todas as suas lives em podcasts? Vou fazer isso. Você sabia disso? Agora tu falou isso, veio Hum. só pra confirmar. Tá bom, universo, já entendi. Tem que pegar lá o som, dar uma Sim. mexidinha nele, dar uma melhoradinha no som e colocar numa plataforma de podcast. Por Então, que eu que não sei fazer isso de melhorar o som, mas É. eu já sei como criar as minhas lives, porque assim, ó, todas as segundas, gente, todas as segundas e quintas eu faço live, né? Uhum. Sempre que eu posso. Até agora, esses últimos dias eu tô viajando por causa do curso, acabei Sim. não fazendo. Todas as Segundas-feiras, eu faço segundas-feiras. meditações guiadas, né? Que E daí horas? às 20h20 sempre. 20 e 20. Tá? Tanto segunda quanto quinta. Então, 20h20 na segunda é meditações guiadas, onde a gente trabalha todo Pelo um seu canal do YouTube. processo. Isso. Despertando o Eu Maior. Isso. A gente trabalha todo um processo energético, eu trago canalizações ali na hora. São meditações mais longas, então, né? Porque eu também nunca sei o que vai vir, é o que acontece. E daí eu trago, às vezes, informações do que tá acontecendo na semana e tal, enfim. E nas quintas-feiras eu trago um convidado, que inclusive você já participou. Já participei. Né? Então, assim, eu trago um convidado e trago alguém também que faz música, né? Se a pessoa que é minha convidada não trabalha com música, então no final eu trago uma pessoa que faz música. Então a gente bate um papo, é como se fosse o podcast, só que daí é pelo YouTube. Então eu percebi, as pessoas começaram a vir me falar nos últimos meses agora. Muitas pessoas começaram a me falar e eu comecei a perceber a importância de eu transformar em podcast. Porque as pessoas, às vezes, elas estão indo pro trabalho, elas querem ouvir coisas, e o YouTube, o YouTube, ele tem dificuldade, as pessoas não conseguem baixar, entendeu? Às vezes come muita internet ou fica lento. E no podcast, às vezes tu bota lá no Spotify, a pessoa baixa, Super rápido. né? E daí ela vai pro trabalho escutando, né? Então, assim, em vez de a gente ficar se poluindo com um monte de informação distorcida e coisa que não agrega em nada, começar a escutar coisas que vão agregar na nossa vida, que vão ampliar nossos horizontes, que vão dar dicas pra gente melhorar a vida. E olha que você tem material, hein? Nossa, muito! Você tem quantas lives? Nossa, eu não sei. Parei Deve de ter umas contar. 40, 50 Eu lives. tenho muita live, até É. porque eu fazia antigamente no Instagram. E Aham. agora tá no... E outra, as do Instagram, a imagem tá ruim, porque na época não tinha, Sim. né? Também, enfim. Então, assim, às vezes aquelas lives que eu poderia transformar só em áudio e botar no podcast, porque os conteúdos estão riquíssimos, porque eu convido, às vezes, pessoas que elas têm um know-how naquele conhecimento. E a gente troca uma ideia, daí eu, né, faço perguntas também, e a gente vai aprofundando com as minhas experiências também das terapias. Então, tá muito bacana, é enriquecedor mesmo. É o que você tem que fazer. Então, eu vou Faça fazer sim, isso. viu, Ju? Eu vou criar um podcast. Quando eu falo melhorar o som, é Despertando dar o Maior. uma enriquecida no som, deixar ele um pouco mais encorpadinho. Mas se é um cara de técnico de som, ele faz isso numa boa, tranquilamente. Então, vou ter que ver isso, porque É. realmente eu vou ter que criar esse podcast. Porque eu já vi que as pessoas, elas... Tem gente que já vem me falar, Ju, eu queria muito assistir tuas lives, até às vezes eu tenho um tempinho, eu vou ali e coloco. É. Só que eu não tenho muito tempo pra parar pra ouvir no vídeo. E eu gosto de ouvir só. Só que eu não consigo daí te acompanhar. E eu já assisti uma, duas, gostei, só que eu não consigo daí ter o acompanhamento. Né? Então, daí me veio isso de tipo, meu... E outra, eu já tinha feito uma live lá no Instagram com a Muripinho, que ele é um amigo meu de São Paulo, que ele trabalha com startups e tal, ele é bem conhecido. E naquela época, lá da pandemia, ele já tinha me dito, Ju, podcast é futuro, tu precisa fazer um podcast. E na época eu criei o podcast e nunca alimentei com nenhum áudio, ficou tipo assim no stand-by ali, tipo uma hora eu vou fazer. E eu esqueci. Porque isso aqui que a gente tá fazendo é um vídeo podcast. É. Aí se você quiser transformar num podcast, eu só pego só o som O e áudio. coloco numa plataforma. Total. Como sempre foi. Sim. Também o podcast pode ser só, de repente, você falando sozinha. Às vezes nem precisa de ninguém. Você só pode só eu, gravar alguma coisa. claro. Pessoal, eu tava aqui em casa, eu tava pensando, sabe? Eu tava andando na rua e eu vi uma flor. E aí, você pega e discorre sobre aquele assunto. Já é um Então, eu podcast. tenho tanta coisa pra compartilhar. Às vezes eu saio Então. fazer minhas corridas, minhas caminhadas e me vem tanto insight de ensinamento de vida Exato. que meus mentores me mandam. Eu Só poderia pega um transformar microfonezinho bom e pronto. tudo. Tá bom, Né? vou me esforçar para que 2023 melhore. Maravilha.
Ju, muito, muito obrigado de Eu que verdade agradeço. por ter vindo aqui. Que você mora em Maravilha. Floripa, é 1 hora e pouquinho daqui, 1 hora e meia daqui, né? Só que você estava vindo de É que eu Curitiba. fui dar um curso em Curitiba, eu falei Em pra ti, na Curitiba. volta eu vou passar aí pra gente fazer E essa na gravação. volta, passa por aqui. Arrasou, Maravilha. gratidão. Pegou uma praia, Pegamos, foi maravilhosa, ótimo, inclusive. maravilhosa. Muito Hoje bom. tá chovendo, mas não tem Coisa problema. boa, né? Poder nos intervalos do trabalho dar um pulo no mar. É isso aí, isso aí. Muito obrigado Muito mesmo. bom. Acompanhe a Gratidão. Ju Fronza no canal do YouTube dela, que é o Despertando Eu Maior. Ju Fronza com 2 Es lá no Instagram. Ela tá com os cursos dela, que é o Despertando Eu Maior e o Deus em Mim. Como é que é? Deus em Mim, né? Que é a segunda. Despertando eu maior. E aí eu depois. Deus em mim é o processo mais avançado. É o avançado. É o avançado do curso. Que tá lá no KiwiFi. KiwiFi. Como é que se soletra? KiwiFi? Sabe como se escreve? É o quê? Kiwi. 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 K-I-W-I. K-I. Kiwi. Aham. KiwiFi. Ah, KiwiFi. É. Da frutinha. É. Então e é bem uma frutinha mesmo. Então é a frutinha kiwi com o número 5. É isso? Mas não tem o número 5. Acho que é FY agora. Ah, é? KiwiFi. Desculpa, pensei que era o número 5. Eu não sei. Agora eu não sei se é FI. Não, F... pera que eu vou ver isso já. dá uma olhadinha aí, porque. Vou ver isso já aqui pra gente não. Peraí. Isso aí eu tenho que trocar. Vamos lá. KiwiFi. Deixa eu ver. KiwiFi. Isso mesmo. Então é a fruta kiwi com depois as letras F de faca e Y. Que não tem palavra com Y na língua portuguesa, mas é KiwiFi. KiwiFi. Então lá que ela encontra o seu curso Despertando Eu Maior. Isso. É isso? Isso mesmo. Mais alguma outra coisa que queria falar para as pessoas pra gente terminar? Não, né? Porque senão a gente vai ficar aqui conversando Eternamente. até eternamente, né? Porque a gente adora um Eternamente. papo. Gostou Assunto daqui? Não falta. Gostou? Sim, achei maravilhoso, inclusive, né? Uhum. Indico pra quem mora aqui na região, tá buscando um estúdio pra, né, utilizar aí, ficou de cabimento, como se diz no interior. Exatamente. Que esse Tá estúdio muito aqui, ó, maravilhoso. não é por nada não, mas eu, como eu tenho experiência de 20 e poucos anos com gravação, Sim. né, podcast eu nunca tinha feito. Mas gravação de áudio, sim, muita coisa. Então, aqui, os equipamentos que tem aqui, a acústica do estúdio, ficou bem legal. A decoração dá pra melhorar um pouquinho mais, Mas tá bem legal, tá bem legal. mas isso na hora de você gravar não importa. Não, né? mas tá bem Então, legal. Então eu vou começar a oferecer para quem quiser fazer seu próprio podcast aqui, se a pessoa quiser. Que Porque ótimo. quantas pessoas têm oportunidade de ter uma estrutura como essa para poder fazer? Não, maravilha. Né? Óbvio. Locução, alguma locução para a empresa, que a pessoa quer fazer um vídeo institucional, aí vai lá e faz uma locução aqui. Pode ser ela, pode ser eu, pode ser qualquer outra pessoa, Arrasou. né? Dá para gravar Ótimo. aqui. Não, maravilhoso o estúdio. Cursos também. Uma honra pra mim, né? Né? Estar sendo uma das primeiras pessoas a ter acesso a esse estúdio incrível. Eu fico muito feliz com a sua presença, de verdade. Vim aqui ancorar o teu espaço pra dar tudo certo. Muito obrigado. Muito E com sucesso certeza, pra ti, pra tua com jornada. certeza de agora em diante vai deslanchar. É o que eu mais torço, que realmente aconteça. Tu é uma pessoa maravilhosa, merece muito. Você também. Muito obrigado, Gratidão. de verdade. E obrigado para você que ouviu ou que assistiu até agora, ou então que viu um corte até agora, não importa. Obrigado mesmo por vocês acompanhem aqui as nossas redes sociais, Marvoz Talks e Marvoz Studio também, tá bom? E até a nossa próxima conversa. Um beijo no coração de vocês. Beijão com para todo Deus. mundo. E ano que vem eu vou ver se eu volto a dar meus cursos de reiki. Oh, Tem gente pedindo, vamos ver se eu volto. Vamos fazer um reiki, vamos transmitir um reiki em cadeia nacional, Ó, cadeia mundial. O que Muito você bom, acha? Maravilha. Não é? É isso aí. Obrigado, Ju. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais. E aí, o que você achou desse episódio do Marvoz Talks com a Ju Fronza? Muito legal, né? Profundo e divertido ao mesmo tempo. Então, aqui na tela tem links de outros vídeos bem legais que eu separei para você. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Até mais.